Bem, eu sou o Lê, só para explicar um pouco por que eu estou aqui, como eu estou aqui. Eu gosto muito de esportes, tá? Eu saltei de paraquedas a vida inteira, sou paraquedista. Eu adoro moto, ainda ando de moto. Estou um pouco velho para o paraquedas, então a gente fica mais na moto. Eu jogo basquete, sempre joguei a vida inteira, agora também com mais dores do que o passado, e amo fotografia, tá? Então, para vocês entenderem, isso aqui são as fugas do dia a dia para quem trabalha com tecnologia, com outras vertentes que acabam consumindo a gente, tá? E, em paralelo, outras coisas que me fazem muito, muito feliz, eu faço parte da diretoria voluntária da Aldeia da Fraternidade, que é uma ONG aqui em Porto Alegre. A gente cuida de mais de 450 crianças hoje, então, crianças e adolescentes, em vários aspectos, desde contraturno escolar, com atividades de jiu-jitsu, de futebol, sustentabilidade, enfim, é uma área bem grande aqui. Então, quem estiver em Porto Alegre e quiser visitar, almoçar comigo, pode me chamar, tá? Um dia desse é um projeto muito legal. E lá dentro a gente tem a Aldeia Lumiar, que é uma escola pública, com a metodologia de uma escola privada, que tem em São Paulo, que foi criada com uma metodologia inovadora por projeto, enfim, a gente conseguiu colocar lá dentro uma escola. Eu sou um entusiasta de ensino, do ensino, eu acredito muito no ensino como evolução, né? Essa história toda que a gente, essas loucuras todas que a gente vive, eu acho que a gente tem que plantar sementinhas, e essas crianças todas são as nossas. Então a gente acha que a gente tem certeza que esse futuro vai ser diferente com com esse suporte que a gente dá para eles lá. E a maior loucura de todas é ser investidor da área gastronômica, né? Porque a gastronomia é ingrata, só dá trabalho, mas a gente tem comida, café, bebida, então essa é a que a gente gosta de fazer uma reuniãozinha. Então eu tenho o Cofre Café dentro do Farol Santander, aqui em Porto Alegre, é dentro de um cofre mesmo. O Beta Café, que começou lá atrás, muitos anos atrás, com uma ideia de ter um lugar que a gente pudesse mudar, enfim, a gente foi convidado para abrir cafés, eu não queria fazer isso aqui em Porto Alegre, acabou acontecendo, e o Beta Café também é dentro de um cofre. Então eu falo que se alguém quiser abrir café dentro do cofre, pode me chamar que a gente é especialista, tá? Então, 2 cafés dentro de cofres aqui em Porto Alegre e o Beta Bistrô. E eu falo muito que o meu propósito, e acaba sendo isso um pouco a extensão dos outros trabalhos que a gente tem, o propósito é ajudar essas pessoas através das minhas paixões. Assim. Então, o ensino, a tecnologia, enfim, todas essas frentes, eu gosto muito, sou apaixonado, sou entusiasta, então conseguir ajudar, conseguir passar adiante, conseguir ver a evolução de pessoas através de uma paixão sua, assim, é muito bom e faz com que esse trabalho, às vezes árduo, estressante, que a gente tem, passe de uma maneira diferente, tá? Sou cofundador da Data Science Brigade, por isso que eu estou aqui. Trabalhamos muito com o Social Good há muitos anos já. Quando era mato e o Ti estava lá ainda encaminhando, a gente já estava pensando em dados, né? E hoje, vendo a evolução do SGB e do trabalho que eles estão fazendo com dados, assim, cada vez que eu vejo alguma coisa nova, me enche de orgulho. As produções, o trabalho feito. Eu fui fazer reunião com o Caetano, ele já começou falando assim: Lê, temos X% de pessoas assim, assim, assado. Começou a me dar dados, eu falei: para, calma aí, meu. O cara já estava assim, voando nos dados, no perfil das pessoas que se inscreveram, no perfil da galera do festival, e eu fiquei muito feliz e continuo muito contente com essa evolução do trabalho, e começou tudo com esse nosso contato com a Data Science Brigade, por causa de Serenata lá atrás. Então, a Data Science Brigade é uma empresa de análise de dados, que usa tecnologias, né, para tomar melhores decisões e ajudar clientes a tomar melhores decisões com uso de dados. Mas, antes disso, com estratégia, com criatividade, então a gente fala muito que a tecnologia vem depois de tudo isso, tá? E as empresas do grupo são a Data Science Brigade, a DSB Labs, que é focada em ensino, e a F22, que é uma empresa que tem um pouco mais de 2 anos, que surgiu para tirar ideias do papel muito rápido, produtos muito rápido, de ideias que já são demandadas do mercado, e não assim, acordei com uma grande ideia, tá? Então, assim, o F22 traz uma demanda reprimida assim, já é real, e que tenham pessoas envolvidas que queiram essa solução, e a gente tira do papel com esse know-how e com a expertise de toda a equipe, né, e de toda essa bagagem que a gente traz de Data Science Brigade. E aí, quando eu falo que eu trabalho com tecnologia, a gente tem algumas versões e algumas visões diferentes, tá? Minha mãe, por exemplo, ela me enxerga assim. Então, toda vez que eu vejo minha mãe, eu tenho que arrumar o celular dela, eu tenho que ajeitar ela, mexer no Mac. Minha mãe tem um Mac agora, então já imagina, né? Ela quer entender tudo que acontece ali de uma maneira diferente, então as ligações com ela para saber se está tudo bem acabam sendo
uma ligação de suporte, né? Quase que um suporte da net ali. O mercado acha que a gente está ali numa sala escura, mexendo com um monte de código, tela preta e tal. Meus amigos acham que eu estou voando, navegando no dinheiro ali, que não é a verdade, mas a realidade é que a gente tem uma agenda ali de um Google 95 abarrotada de reuniões, ainda mais pós-pandemia e durante pandemia, né? A gente pegou reuniões sem breaks. Isso fez a gente mudar um pouco de cultura. A gente estava marcando reunião das 4 às 5, das 5 às 6, das 6 às 7, e a gente via, não tinha tempo para tomar um café, para levantar. Então, isso foi é uma brincadeira, mas realmente foi uma realidade que a gente teve que mudar. A gente parou de marcar reuniões de 1 hora, reuniões de 45 minutos na agenda, reuniões de 15 minutos. Isso começou a mudar essa cultura que a gente fala muito também, tá? E tudo isso porque a gente ama problemas complexos. Então, desde problemas complexos na matemática, desde problemas complexos estratégicos, criativos, a gente gosta muito de resolver eles, às vezes até sem a tecnologia. E depois você bota a tecnologia. É engraçado, o cara de uma empresa de tecnologia está falando isso, né? Mas não é 100% tecnologia, é 100% pessoas e depois tecnologia. Então, a gente tem que passar por esse processo. Então, a gente ama resolver esses problemas complexos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre negócios, estratégia, criatividade, zero técnico, tá? Então, para a galera de gestão pública e a galera que a gente está conversando não precisa ser técnico, o Ti sabe como a gente trabalha. Então, a ideia é a gente bater papo mesmo, contar um pouco de cases, entender um pouco do que já aconteceu, trazer um pouco para vocês as soluções que a gente teve, o que a gente já bateu cabeça, para que vocês possam andar um passo à frente. Então, a gente fala que quando a gente demora muito em alguma coisa, a próxima leva tem que ser beneficiada por isso, né? Isso é evolução. Então, aqui a gente vai bater um papo sobre isso também, cultura, pessoas, que nem eu falei, e também tecnologia, porque tecnologia, sem tudo isso de antes, não adianta de nada, tá? Você pode ter o melhor computador do mundo, se não souber usar, não adianta. Só que eu queria fazer isso com vocês, tipo presencial, tá? Então, quando a gente fala tipo presencial, quem se sentir à vontade, câmera aberta, microfone aberto, liberem aí para as pessoas, tá? A gente vai ter algumas interações de só fazer assim, assim ou não, só para a gente analisar rápido esses números. O Tia é nosso cientista de dados convidado, então ele vai fazer essa análise rápida de vocês. O chat também aberto, quando eu perguntar alguma coisa, por favor, respondam, tá? Então, para eu não ficar sozinho nessa palestra, que eu não gosto de falar palestra, mas esse workshop com vocês. E quando a gente tiver interação, perguntar algumas coisas e eu falar que vocês podem, que devem interagir desde agora, interajam. E se for uma coisa de vocês, papel e caneta, porque eu acho que algumas coisas vocês vão anotar e vão guardar para vocês lá na frente, tá? Então, seria interessante também. Primeira coisa, quantas pessoas aí trabalham na gestão pública? A gente consegue ter isso? Pode falar um ok, pode fazer um sim, escrever um sim ali no chat. A gente queria entender esse nosso perfil aí. Eu não enxergo o chat, tá, Ti? Só para você saber. Tô lendo aqui. Consegue mandar um sim ou um joinha na câmera quem aí trabalha? Trabalha na área. Sim. Tabita ou Tabita? Tabita. Tabita, bom Tabita, dia, tudo tudo bem? bem? Tudo bom. Onde você trabalha, Tabita? Eu sou bolsista da FAPESC, falo de Florianópolis, eu sou bolsista da FAPESC e trabalho no CIASC, o Centro de Informática e Automação do Estado. Conheço e vamos falar sobre o CIASC também, inclusive. Muito legal. Ah, bacana. Muito bom. Bem-vindos. Legal. Depois, Ti, me manda uma... A Viviane falou que trabalha no Exército com engenharia e a Nádia que trabalha no whisky. Legal, muito bom. Gente, a primeira coisa é, quando a gente fala de gestão pública, temos desafios, né, desse trabalho com dados. Então, os maiores desafios, quando eu pergunto para vocês quais são os maiores desafios nessa área pública, com certeza, algumas coisas que a gente também vive na área privada, CGU, Vivian no CGU. Aonde que você fica, Vivian? Agora eu consigo ver o chat aqui, ó. Tá, porque foi liberado, né? Brasília. Muito legal. Tivemos aí também. E o desafio do trabalho com dados, a gente tem desde tempo de trabalho,
quando eu falo tempo de trabalho é engraçado, né? Porque a gente libera uma equipe para trabalhar com dados, quer que a equipe evolua, mas elas têm que resolver um problema do dia a dia, continuar resolvendo o problema do dia a dia, né? Então, algumas lideranças acabam, beleza, a gente tem um time de inovação aqui. A primeira pergunta é, esse time está 100% na inovação? Esse time está 100% no trabalho de dados? Não. Quantos por cento ele está? Porque se a pessoa tem lá todos os problemas do dia a dia para resolver, mais a inovação, alguma coisa não vai sair ou vai demorar muito, né? Então, esses desafios do trabalho com dados na gestão pública, eles se assemelham em alguns pontos e outros se somam, né? Tipo a burocracia, que a gente sabe como é complicado. Tipo a liberdade do trabalho no dia a dia, que tem que passar por hierarquias, enfim. Então, a gente sabe que a somatória acaba sendo maior no público. E aí, a gente pergunta, qual seria um mundo ideal para isso? Né? Alguma coisa vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em desafios e o que seria um mundo ideal na gestão pública? O que vem? O que seria um mundo ideal para vocês? Pode escrever ali. Vou pedir licença para falar, porque acho que vai ser um pouquinho mais rápido. Fala, acho que eu particularmente falando do Exército, e acho que na administração pública tem um pouco disso, que tem pessoas que estão lá há muito tempo e com processos muito regrados, difíceis de mudar. Então, talvez se as pessoas que têm o poder, digamos assim, tivessem mais conscientização sobre isso, já ajudaria muito. A gente tem que ficar ensinando todo dia. Duas coisas importantíssimas e que eu também falaria, né? Você falou dessa parte cultural e da parte processual, o Ti falou de processos ágeis e a Tabita falou de mais integração. Com essas três coisas, não necessariamente nessa ordem, a gente teria um mundo melhor. Eu falo assim com propriedade. Por quê? Quando a gente fala do legado passado, né, dessas pessoas que vêm trazendo um negócio, vocês vão ver ali mais na frente, a gente vai falar sobre isso. Isso é complicado porque é um modus operandi muitas vezes antigo, muitas vezes baseado na década passada ou nas décadas passadas. E a gente está numa outra realidade. Integração, complicadíssimo, porque são sistemas diferentes, legados, muitas vezes deficitários ou defasados, e aí você não consegue ter um dado consolidado. E isso eu vejo, gente, não só na administração pública, tá? Integração, eu tirei esse slide daqui, mas integração é um slide que a gente bota para os clientes, que é assim, ó, o que vai mudar o mundo? Aí todo mundo fala, inteligência artificial, não sei o que, eu falo, integração. Por quê? A integração de dados consolidados e críveis muda uma empresa da noite para o dia. Então, se você pudesse apertar um botãozinho, integrar sistemas ou ter isso consolidado, teria inteligência para ser aplicada de uma maneira totalmente diferente, tá? Vazou alguma coisa. Eu acho que a Nádia está com o microfone. Boa, vai lá. Esse problema, esses três problemas que vocês listaram, gente, cara, é essencial. E agora eu vi ali a Luciane falando da teoria prática, efetivação teoria prática. É óbvio, tudo isso é consequência, tá? Então, o mundo ideal para mim hoje seria um mundo integrado, tá? Que a gente tivesse isso daí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E quando a gente vai em clientes nossos, da iniciativa privada mesmo, tem muita gente que às vezes tem uma restrição sobre aplicar tecnologia, sobre sistemas, sobre máquinas, e a gente fala muito que não é a máquina que vai roubar esse emprego das pessoas, né? E a história do público também tem essa resistência. É engraçado, eu ouvi muito sobre isso, né? Que, putz, vai entrar uma máquina de auditoria digital, então vai ter que mandar o auditor embora. Não, o cara vai ter mais capacidade, porque os dados vão aumentar, vai ter capacidade de processamento, vai conseguir resolver as coisas mais rápidas e com um objetivo, né, de forma objetiva. E não vai ser as máquinas. A gente está falando que são pessoas criativas e com melhor capacidade de adaptação e execução. Um complicador, né? Por quê? Porque a pessoa tem limitantes e ela acaba se tornando uma pessoa limitada, tá? E eu falo isso com propriedade de grandes amigos que entraram com gás na iniciativa pública e, de repente, foram consumidos. A gente fala que vai assim, ó, sabe? Chega lá assim, peito aberto, lindo, cheio de motivação, jovem, e sai que nem eu, cabelo branco, careca. E aí você olha e fala, caramba, meu, quanto tempo essa pessoa ficou ali? 3 anos. E parece que foram 12. Sabe por quê? Porque entra cheio de motivação e sai falando, não dá, o público é assim. E isso dá um desânimo. A gente vê tanto potencial e tantas pessoas boas passarem por lá e por essas áreas, e aí fica com essa mágoa, né? Com esse sentimento de não ter conseguido fazer tudo que tinha e que queria. Então, gente,
criatividade, capacidade de adaptação e execução, tá? Isso vai acontecer muito. E tanto na área pública quanto na área privada, a gente precisa ter a cultura, e vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, que é a história toda da cultura data-driven, é uma cultura orientada por dados, tá? Hoje as crianças são orientadas por dados. Então, na nossa geração, quando eu falo na nossa, eu tenho 43 anos, tá? Quando eu falo na nossa, pega a galera de 30, 40 aí, na nossa geração era totalmente diferente, a gente não tinha isso na mão. Eu dou aula para as crianças, às vezes, de cultura e inovação, e você está falando um negócio aqui, ela está falando assim, peraí, mas e o outro? Ela foi pesquisar na hora ali, ou no computador, ou no celular, né? Imagina a gente na escola, vai para casa, abre a Barça, se tiver, e vai lá escrever a história toda. Gente, é imediata a informação. Então, esse orientado por dados mudou muito e vai mudar daqui para frente. Então, a gente tem que entender que essa história toda veio para ficar e a gente precisa usar os dados para tomar decisões melhores. Não é usar dados para tomar decisões 100% baseadas em dados, tá? Não precisa ser isso da noite para o dia, mas entender melhor e ser contestado, fazer pergunta certa, tudo isso é parte desse processo. E principalmente na gestão pública, esse slide aqui, ele deve estar uns 3 anos em algumas palestras minhas, 4 anos, e ele nunca se torna deficitário. Por quê? Quando a gente vai para a área pública ou quando a gente vai para a privada, eu ouvi muito isso, tá? E vocês vão entender, vocês devem concordar comigo em alguns pontos. Quando a gente ouve isso na iniciativa privada, parece um negócio muito que vocês falaram aí de, putz, é a galera do passado e tudo mais, não sei o quê, e tô desmotivado. Então, quando a gente vai para o setor público, isso muda de um jeito porque ele ganha uma proporção maior, porque a gente não tem esse cara ali, o sponsor, a gente não tem a pessoa que fala assim, pode mudar da noite para o dia, não, tem burocracia, tem prazo e tudo mais. Então, para ambos, quando a gente vai começar um projeto, a gente começa com isso aqui, dizendo e pedindo para que você odeie com todas as forças do mundo o famoso porque sempre foi assim. Se começar assim, com essa raiva do porque sempre foi assim, a gente já evita uma série de coisas. Quando a gente fala numa reunião, mas por que você está fazendo desse jeito? E a pessoa fala, porque sempre foi assim. A gente já para tudo, volta, vamos lá. Por quê? Que nem criança, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? É isso, a gente tem que ser contestador, tá? E nos dados, quando a gente é contestador, a chance de ter sucesso é maior ainda. Então, gente, para hoje, né, para começar, vamos começar odiando porque sempre foi assim, tá? Porque só assim a gente consegue entender a raiz do problema e não aceitar ele por si só, tá? Então, análise de dados é uma teoria, uma ciência contestadora. Então, a gente tem que contestar. Mesmo se tiver claro dados, a gente tem que contestar. E quando a gente contesta, a gente começa a ficar bom em fazer a pergunta certa. O pessoal da SGB acompanhou alguns workshops nossos e a gente, às vezes, investe muito tempo, muito mais do que a galera imaginava, em fazer a pergunta certa. E toda vez é a mesma coisa. Aparecem perguntas generalistas e a gente vai melhorando, 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 e quando você vê, você tem uma pergunta tão específica que a resposta vai ser específica. Então, eu tenho um cliente do ramo auto que tem mais de 200 concessionárias de carro no Brasil, tá? E quando eu perguntei para ela, para a diretora, e falei assim, o que você quer? Ela falou assim, eu quero saber quem é meu cliente. Era isso. Aí a gente foi arrumando a pergunta, para vocês terem uma ideia, e eu fui contestando ela, e ela é a dona, sabe de tudo, e eu fui contestando a diretoria, contestando, eles entenderam que quero saber quem é meu cliente, a gente ia mostrar quem era o cliente, e ela não ia fazer absolutamente nada com aquilo, ou se fizesse, ia fazer errado. Por quê? Ela tem, em média, 17 marcas de veículos. Então, essa pergunta já virou, quem é meu cliente na BMW? Quem é meu cliente na Volks? Tá? Então, já imaginem, são 17 variáveis. Quando eu mostrei as variáveis, eles acharam, putz, é verdade, eu tenho que ter um cliente por cada marca. Eu falei, mas na Volks, vocês têm que entender quem é o cliente que compra o carro até 60 mil, quem é o cliente que compra o carro acima de 100, o de 300 e o de $500 mil. Porque na Volks você tem carro até $500 mil. Então, como é que você vai comparar o cara de $500 mil com o de 50? Aí eles, é verdade. Então, a gente agregou 17 vezes, no mínimo, 4 ou 5 variáveis para cada marca dessa. Então, eu falei para elas que aquela pergunta que ela fez lá no começo, quem é meu cliente, ia ser vezes 100. Quem é meu cliente em cada marca e em cada perfil de carro. Vocês entenderam como isso muda de uma maneira muito rápida, só com uma apertadinha no cliente? Na cabeça deles era quem é meu cliente. E aí a gente achou isso. E ali, quando mostra em perfis do Brasil, aparecia assim, cliente, homem, de 40 a 45, com tanto de poder aquisitivo da área tal.
Aí eu falei, tá aqui, ó, chegou. Aí ela, legal, vamos fazer campanha com esses caras? Não, por quê? Porque mulher é 49% na área X, então só ganhou a maioria. Então, se eu pegasse aquele recorte, estaria totalmente errado, tá? Então, fazer a pergunta certa, gente, investir tempo na pergunta certa é uma das coisas mais legais e mais ágeis que vocês podem fazer na gestão de resolução de problemas, tá? Pode parecer uma coisa absurda, mas fazer a pergunta certa junto com um bom planejamento evita problemas futuros e você ganha tempo lá na frente, tá? Isso, para mim, é importantíssimo. Vamos lá, eu queria que a gente falando de dados, eu queria que vocês imaginassem algo que gere muitos dados toda hora em muitos lugares. Vamos escrever ali rapidinho, ou podem falar, o que vem na cabeça de vocês quando eu falo assim, enorme quantidade de dados? Um celular, por exemplo? Um celular, o que mais? Eu pensei mais no sentido das áreas. Eu pensei, tipo, área da saúde, áreas sociais, assim, sabe? Saúde, sistemas de saúde gerando muitos dados, porque tem um monte de gente agora ficando doente, ou comprando remédio, ou entrando no hospital, né? Pode ser. Mais alguma coisa que vocês imaginem? E agora de manhã ainda eu fiz uma petição ali de no sistema que por aqui é pelo WhatsApp, daí por isso também associei Ficou na direto. cabeça. Websites, redes sociais e e-commerce. E-commerce está bombando, né? Enquanto a gente está falando aqui, quanto está circulando de dinheiro no e-commerce? E está quase. Mais alguém? O último. Está quase no que eu queria chegar. Eleições. Eleições foi, né? Está gerando informação. Mas nem se compara ao e-commerce. Concordam comigo? Não. Acho que as informações do e-commerce bomba porque a gente está falando do mundo. Navegadores. Navegadores também. Está quase ali no que eu falei. Gente, cartão de crédito. Já pararam para pensar? O e-commerce está bombando, mas o cartão de crédito está bombando mais, porque no e-commerce a galera não está pagando no efetivo, não está pagando no dinheiro, está pagando no cartão. E aí comecem a pensar, quantidade de transações que esses cartões estão fazendo. Cada pessoa no mundo ali passando um cartão nesse exato momento, gerando informação. Só que ela gera informação que tem que comunicar com o banco, que tem que apitar no meu celular um SMS, certo? Que tem que devolver dinheiro para o estabelecimento, uma ação, um swap ali, ou uma aproximação, que agora, né? Aproximei o cartão, ele apitou muito rápido, ele apitou. O cara recebeu essa informação, vai ter que programar uma transferência para o estabelecimento, vai ter que colocar na minha fatura, comunicar com o banco, necessário, porque a gente está falando de Visa, Master e mais alguém, é um terceiro, tem que comunicar com o banco, processar, fazer contas matemáticas. Concordam comigo que é uma coisa absurda se a gente for pensar em processamento de dados? Tá? E cresceu muito, né? Em 10 anos isso aqui cresceu horrores. E aí você pergunta, como detectar fraude num ambiente desse? Olha que legal. Como a gente detecta fraude? Primeira coisa que me vem à cabeça, padrão, certo? Padrão. Imagina o Leandro, estou em Porto Alegre, fiz uma compra no e-commerce, mas meu Wi-Fi está falando que eu estou aqui. Eu comprei no AliExpress, mas meu Wi-Fi está falando que eu estou aqui. Meu banco é de São Paulo, mas eu estou aqui na região. E, de repente, nesse mesmo momento, o meu cartão é usado num posto de gasolina em Fortaleza. Bloqueia. Como que eles fizeram isso? Contas matemáticas. É impossível o Leandro estar, né, num Wi-Fi em Porto Alegre e 10 minutos depois ele abastecer em Fortaleza. E isso já aconteceu. Todo mundo aqui já pode ter tido um cartão clonado. E quando o meu teve, o cara me ligou e falou, o senhor comprou uma passagem para Brasília, uma passagem para Salvador e abasteceu no posto e comeu no McDonald's e comprou um celular? Eu falei, não. Tipo, no intervalo de 2 horas, nem isso. Então, o cara andou na Paulista, na época, ele abasteceu, foi no McDonald's, comprou passagem aérea, ele fez tudo isso no período. Eu falei, não, o cara já cortou a linha do tempo ali, né? Entre o período que ele falou até a hora que eu falei, bloqueou o cartão e entenderam. Só que isso, gente, é muita conta matemática ao mesmo tempo, tá? É distância, é local, valores, né? Então, tudo a gente tá falando de padrão. Eu vou lá, cara, geralmente eu gasto R$50 no almoço, aí de repente aparece lá R$5.000 num jantar. É suspeito. Antigamente, o cara tinha que bloquear e te ligar, lembra? Hoje, ele manda um SMS e fala assim, você comprou isso? E você responde sim, ele vai lá e muda seu padrão, certo? Se ele pergunta 3 vezes sim, você fala um jantar de R$1.000, um jantar de R$800, ele olhou e falou, pô, esse cara, o Lê, tá ganhando bem, mudou de padrão. E aí ele entende isso. Vocês sabem o que é isso, né? Machine Learning. É a hora que a máquina está aprendendo com os dados.
É a hora que o meu padrão está gerando uma inteligência para uma informação. Para quê? Vocês acham que tem 10 mil pessoas olhando cada transação e falando, suspeito, para, liga para o Leandro. Não, é a máquina cuspindo na tela de atendentes, informação e falando, liga para o Thiago, liga para o Leandro, liga para a Viviane, vamos falar com essa galera aqui, o que está acontecendo? E aí você liga. Antigamente era assim, hoje nem ligar liga, né? Hoje é o SMS que eu estou falando. Então já automatizou outro processo, menos gente necessária para isso, tá? E aí, detectar fraude é assim. E aí, se eu perguntar para você, e com os dados públicos? Se tem gente voando desse jeito no setor privado, bilionário dos cartões, as transações no setor público também ocorrem assim. Você tem notas fiscais emitidas, você tem, né, ações, você tem o IGOV agora, que mudou horrores, você tem PIX, você tem um monte de coisa acontecendo que a gente deveria detectar fraude de uma maneira diferente. Mas a gente não consegue. Tem casos que a gente viveu aqui de contrato público seguindo sendo pago mesmo após o vencimento dele. Então, um contrato na área da saúde venceu dia 1 de novembro e ele ficou 3 meses sendo pago porque simplesmente o sistema ou as pessoas não conseguiram, e eu não estou falando pago R$100, tá? Eu estou falando alguns milhares de reais. Sendo pago, a empresa quieta, e o negócio sendo pago simplesmente porque não teve um deparo ali, ó, no contrato. Sabe? Um aviso, um pop-up falando, ó, esse contrato vai vencer mês que vem, gente. Ou uma pessoa com as pilhas lá, olhando e vendo a data, se bateu. E isso vai horrores de dinheiro, do dinheiro de vocês, tá? Do nosso dinheiro, ele vai para o ralo, tá? Por quê? Porque é todo dia assim, todo dia. A gente viveu alguns, mas todo dia a gente tem isso. Quando a gente fala de dados diários, tanto no setor público, no privado, tem algumas coisas que fazem a gente pensar como a gente está vivendo esse boom de dados e informações e como a galera está tirando proveito disso. E como o setor público ainda está longe de se equilibrar, né, ou de se equalizar com o setor privado, porque tem muito potencial e a gente está atrasado, a gente sabe disso, eu trabalho com o setor público. Quando a gente pensa no Waze, todo mundo usa o Waze, tá? Eu acho, quando me perguntam, eu acho o melhor aplicativo do mundo. Melhor aplicativo do mundo. Porque você tem um aplicativo de trânsito que prevê um problema, que prevê um caminho, que te mostra um problema e te fala exatamente a hora que você vai chegar. Aquela história do, peguei trânsito, cheguei atrasado, não existe mais. Hoje eu coloco assim, amanhã reunião com o Thiago às 8, ele fala, sai às 7, porque vai estar trânsito. Vocês entenderam o nível que a gente chegou? Em São Paulo, isso, eu sou paulista, né? Mas eu moro aqui em Porto Alegre. Cara, aqui em Porto Alegre a gente não tem trânsito. Mesmo os gaúchos reclamando horrores do trânsito. Fala, que tranqueira, eles falam aqui. Falo, gente, é um aplicativo que ele é colaborativo, com muita inteligência, e eu ajudo ele com gosto todo dia. Sabe quando vocês pagam pelo Waze? Nada. E aí, depois de anos, ele teve uma propagandinha ali que nem irritante é. Não sei se vocês perceberam. Diferente do YouTube, né? Que é irritante. Mas no Waze, não. É um aplicativo lindo, maravilhoso, todo mundo ama e prevê e te dá uma segurança. Eu até na moto. Na moto eu saio, ligo o fone aqui, o fone para ouvir, né? O Waze na estrada, para ouvir acidente, alguma coisa assim. E o aplicativo ali, caminho, lindo. Então, a gente ajuda diariamente usando o aplicativo. Por quê? Porque o sensor entende que você está parando, e ele pergunta, trânsito. Pergunta não, antigamente ele perguntava, né? Hoje ele já fala, trânsito, um monte de carro parando, ele já fala, trânsito, acidente. Agora imagine um Waze integrado com a câmera do Tesla. Ele vai falar, acidente do lado direito, porque ele viu uma ambulância, um acidente. Então tudo isso é uma composição de dados que a gente diariamente está emitindo para ter um retorno. Spotify eu pago, mas eu ajudo. Como que eu ajudo? Quando eu crio uma playlist, quando eu dou like numa música. E eu vou falar para vocês, eu vi a evolução, eu sou cliente do Waze desde que ele apareceu, do Spotify, desde que ele apareceu na face da Terra. E eu vejo toda semana a evolução. Por quê? Porque na segunda-feira de manhã, a minha pasta Descobertas está cada vez mais perfeita. Olha o Tia ali, ó. O Tia é músico, ele sabe, eu adoro música, está cada vez mais perfeito. E eu faço deixar ele mais perfeito ainda quando eu olho uma música e falo, essa aqui não tem nada a ver. E eu vou lá e dou um dislike na música. Aí você ajuda. Gente, o cara tá fazendo playlist para você de acordo com o que você ouviu. Sabe? Tem coisa mais absurda, se eu falasse isso para vocês há 10 anos atrás, quando surgiu o iPod,
que você ia ter um negocinho, que ia ter milhões de CDs dentro e que ele ia criar uma playlist automática em cima do que você gosta. Vocês iam falar, para, você tá maluco, já tá bom demais ter um HDzinho aqui com música. YouTube, mesma coisa. Quando ele aparece um monte de propagandas ali, um monte de coisa, e você dá skip rápido, ou você vê uma propaganda até o fim, você está ajudando. É muito louco isso. O meu YouTube, na sala, às vezes eu sento, antes de ligar a net, eu abro o YouTube, ele está aparecendo ali as coisas que eu gosto. Aparece uma coisa de moto, aparece uma notícia política, aparece a NBA, ele aparece quase que um canal de TV, um conglomerado de canais de TV on demand, para eu assistir 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Isso é muito louco, tá? Netflix. Se você gostou muito do negócio, dá like. Se você adicionou para ver uma lista depois, você está ajudando, ele está falando quem é a sua lista, obviamente. Então, eu também ajudo. Amazon, Mercado Livre e AliExpress. Não vou nem falar nada, né? Porque senão vocês vão falar que eu sou consumista e tudo mais, mas, pô, os caras acertam umas coisas que eles mandam lá. No AliExpress, cancelei o aplicativo, cancelei o e-mail. 2 semanas ou 1 semana depois, ele começou a mandar umas coisas nada a ver. Nada. Tipo, descalibrei o algoritmo absurdamente, sabe? Então, isso também, você entende que o negócio está ali, teve um bug, deu uma travadinha. A Amazon e Mercado Livre, mesma coisa. O cara sugere coisas para você que você nem precisa, mas de repente você precisa. É uma loucura. Banco, mesmo você não querendo, você ajuda, porque está ali, o cara sabe de sua vida toda. Seu cartão de crédito, seus recebíveis, seus pagamentos. Cara, tem perfil a ser criado melhor do que um perfil do banco? Não tem. Essa história do Open Bank, por exemplo, é a inteligência de um banco reunido em 3, 4, se você tiver conta. Junta tudo. Ah, por quê? Porque o Thiago é milionário num banco, mas ele está devendo no outro. Então, para um banco, ele era devedor, para o outro, ele é milionário. Agora não. Agora ele vai fazer um equilíbrio se ele estiver dentro do Open Bank, do Open Finance, lá, sei lá. Então, isso tudo é informação que a gente está dando. Cartão de crédito, a gente já falou aqui. O cara tem sua vida cruzada com o banco, então ele sabe todo o seu perfil, rastreia, sabe o seu círculo de compras, a área de atuação, enfim, é meio louco isso. E Google, Instagram e Facebook, gente, nem vamos entrar na discussão aqui, né? Acho que nem precisa, tá todo mundo já meio com medo e meio assustado dessa história toda. E, obviamente, tudo isso permeia a inteligência artificial, a tão falada inteligência artificial. O que a gente tem aqui? Inteligência artificial, sistema ou máquina que mimetiza a inteligência humana para executar tarefa e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que ela coleta. Tem alguma coisa a ver com o que a gente falou aqui? A gente foi descrevendo inteligência artificial sem falar, eu não falei em nenhum momento inteligência artificial em tudo que eu falei, mas todo mundo agora entendeu aonde ela está aplicada lá. Ao invés de eu falar para vocês o que era antes e depois explicar, na cabeça de vocês agora a inteligência artificial já foi colocada no dia a dia, desmistificada, esse bababá todo. Cada vez que você coloca inteligência artificial no Google, podem vir definições diferentes, tá? Para vocês. Cada hora uma coisa. Por quê? Porque ela vai se alterando. Eu faço isso. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, eu boto lá, tem um anorgânico que subiu, uma definição diferente, uma característica diferente, isso é bem legal. Porém, entretanto, todavia, de nada adianta a inteligência artificial se a natural ainda for burra, tá? Isso eu falo diretamente para vocês. Temos o melhor computador, temos a melhor inteligência, tal, não sei o quê, mas os gestores são problemáticos, a execução de algo está complicada, a base de dados está desorganizada. Gente, tudo isso influencia em você ter uma inteligência artificial que no output, que a gente chama, né, na entrega, pode estar tudo enviesado. Você pode ter a melhor coisa do mundo, mas se tiver dados ruins, se tiver estrutura ruim e uma definição de negócio ruim, a natural ainda é burra, tá? E quando a gente fala de inteligência natural, eu gosto muito disso aqui, ó. Por quê? Os algoritmos, boa parte da tecnologia é baseada na natureza, tem muita coisa da natureza, tá? Então, a gente presencial aqui, eu perguntaria para vocês o que é, mas para a gente não perder tempo, eu já vou falar. Esse primeiro quadrante aqui, ó, vocês veem meu mouse? Não? Bem? Esse primeiro quadrante à esquerda aqui são fire ants, formigas do fogo, tá? O que acontece? Quando tem grandes inundações, elas simplesmente se juntam, a inteligência delas começa a agrupar essas formiguinhas, elas se juntam, viram uma coisa só, e elas flutuam em inundações até ir para um lugar seco e construir de novo eu ia falar ninho, como é que chama? O formigueiro, né? O formigueiro. Então, tem uma inteligência ali e o negócio acontece. Cupinzeiro. Cara, tem cupinzeiros que chegam a 3 metros de altura, tem um lá de 5 metros de altura, uma coisa meio absurda, é um prédio, uma construção, né? Eu mergulho também, sempre mergulhei e adoro essa história do mar, enfim,
Mas quando eu passei por que nem o tubarão tá ali, por um meio de um cardume de sardinhas, de brilho, cara, é uma coisa absurda o jeito delas se movimentarem, é muito parecido com as andorinhas. Todo mundo já viu a dança das andorinhas, né? Que elas estão ali fazendo aquele negócio absurdo também, uma coisa linda. E nesses dois casos, na verdade, nos 4 casos que eu falei, eu sempre me perguntei, desde muito cedo, quem é a primeira que fala, vamos para cá, e as outras vão para ali. Ou a formiga que fala assim, vem aqui, galera, vamos se juntar. Ou o cupinzeiro que fala, pô, eu queria fazer um cupinzeiro de 3 metros. Gente, já pararam para pensar nisso? É meio louco, né? A gente, para se organizar é um problema, para a gente fazer uma reunião, para juntar 10 pessoas numa reunião, é agenda de um, agenda de outro, e os bichinhos estão ali se organizando, fugindo de um tubarão, voando bonito, enfim. Então, isso é muito legal, tá? Tem estudos absurdos, já li vários livros sobre isso. Então, é muito baseado nessa inteligência natural e a inteligência artificial se baseia muito nisso para tomar decisões, para criar algoritmos, conexões, isso é muito legal. E ali embaixo tem uns veados selvagens, que um cara fez um estudo, apareceu um documentário no NetGeo, que se assemelha muito às manadas que vocês estão acostumados a ver em documentários, a galera, elefante, esses bichos todos indo no deserto, andando que nem louco, aí você fala, cara, eles estão indo para onde, né? Quem decidiu ir para lá? Ah, tem o leão, que é o rei lá, que é o dominante, que manda todo mundo. No caso desses veados, eles descobriram que eles estavam num lugar, pastando, aí um deles levanta a cabeça, o outro também levanta, o outro levanta, um começa a olhar para um lado, o cheiro, o outro para o outro. Quando 51% deles olham para a mesma direção, eles vão e o resto vai atrás. É muito louco isso, né? E aí o cara mostrou isso acontecendo, eles vão olhando, de repente, tipo, é uma decisão coletiva. Vamos, e eles vão embora. Então, isso aqui tem muito do que a gente usa no dia a dia, desde uma votação, de uma decisão, né, de decidir um projeto, decidir um teste, enfim. E eu acho muito legal a gente se basear nisso na inteligência natural, inclusive para tomadas de decisão, né? E aí, quando a gente fala de mudanças de direção, quando a gente fala de comportamento, a gente fala muito sobre cultura, todo mundo aqui já aplaudiu um espetáculo em pé. Concorda ou não? Todo mundo já levantou no fim de um show para aplaudir, para ovacionar, né, como fala, stand ovation. Todo mundo já fez isso. Mas eu queria saber se alguém aqui já foi o primeiro ou a primeira a levantar. Gostei muito. Levantei no meio do teatro de 1000 pessoas e comecei a bater palma que nem louco. Vocês entendem que muitas vezes, não, pode ter alguém aqui, se alguém foi aí, fala como foi essa sensação, mas não é engraçado a gente pensar que um levantou, o outro levantou, a gente levantou e de repente está todo mundo batendo palma de pé, numa puta energia legal, uma galera tal. Mas quem foi o primeiro? Possivelmente um parente de alguém que se apresentou ali, né, empolgado, e todo mundo foi atrás, ou um fã, mas foi todo mundo e levantou. Vocês concordam que a gente foi influenciado ou nós fomos deixados levar por uma emoção ou por alguém por um momento? Porque dificilmente a gente foi o primeiro. Estraguei um pouco o show de vocês, porque toda vez agora que acontecer isso, ou vocês vão querer ser o primeiro, ou vão pensar no momento certo, ou não vão querer se deixar influenciar, vai ficar sentado lá. Não vou levantar, meu. Esses caras não vão fazer eu levantar daqui, não quero, ninguém manda em mim. Então, isso é parte da nossa natureza. Isso é parte da história da gestão pública. A Viviane falou lá atrás, né? Pô, tem uma galera passada que a gente tem que seguir os passos do cara sem contestar o que acontece, por quê. Enfim, isso aqui, essa analogia vale a gente pensar o que a gente está fazendo para mudar esse futuro, tá? E quando a gente fala futuro, falando de grana, imagina a gente aqui rapidinho, investidores de arte, e eu queria saber no chat ali aonde a gente investiria, no 1, 2, 3 ou 4, tá? Vamos comprar arte agora. Pensando nesse movimento, coloque ali rapidinho, o nosso cientista de dados, o Thiago, vai fazer a prévia. O Denis falou que levantou o primeiro e ficou sozinho com cara de bobo. Tipo, ninguém foi na onda dele quando ele estava batendo palma, ficou só ele lá, ele teve que sentar. Mas se fala aqui, Muito bom. não, escrevi, tá achei. 3. Pode falar aí também, se quiserem. Mais 10 segundinhos. 3, 4, 2. O Denis meteu um 2 ali. Quem mais? É isso. Ti, prévias. 3. Quantos por cento?
A gente vai de Perdi moto? vocês aqui. Agora Tá, voltei. vou ter que levar Só essas tem um coisas aí de áudio luto. vazando, eu acho que é o da Rita. É isso não? Foi. Temos, Lê, 66% aí do pessoal Caramba, o votaria Thiago na tá muito 3, bom nisso, meu. Na 3, Ti, na 60, 3. melhor que isso, Eu só fui a se o Ti única que votei falasse nisso aqui. 66,3, porque aí ele ia gerar uma confiança que vocês iam ter certeza que ele tá com uma planilha ali atrás, entendeu? Exatamente. Então a gente sempre usa números quebrados, tá? A gente nunca arredonda número na estatística ali para passar. O que aconteceu? 3, a maioria. Vocês escolheram para investir um quadro do AliExpress, tá? Que custa $10. Sendo que o primeiro é do Mercado Livre e custa 100, e o 4 é da internet também, custa R$150. E o 2 custa a bagatela de R$1 bilhão. É um roco que tem do Mark, que foi avaliado em $290 milhões, foi vendido por $200 milhões. Então, quer dizer, esse nosso grupo estaria ferrado num investimento de arte, a gente não poderia confiar na inteligência coletiva e a gente perderia uma grana se a gente tivesse botado aqui uma aposta em cima disso. Acho que só, quem falou 2 ali? Só o Denis. O Denis passou de bobo ali na hora de pau de em pé, mas era o milionário da vez, ia ter feito a nossa compra aqui. Isso aqui, gente, mostra o quê? Que nem sempre uma inteligência coletiva, ela é baseada numa informação fidedigna, tá? Então eu não perguntei o mais bonito, eu perguntei, vamos investir em arte. Então, a gente tem que separar um pouco esse nosso gosto pessoal do gosto coletivo e da informação de dados. Se eu desse mais 2 minutos para vocês e vocês pegassem o celular, tá? E colocassem aqui, usando a Google Camera, ele ia aparecer que é um quadro do Mark Rock com, assim, $290 milhões entre os 8 mais caros do mundo. Então, baseado em dados, vocês teriam uma definição correta, certo? Baseado no achismo e no gosto pessoal, a gente ficaria com um quadrinho ali do AliExpress de $10, beleza? Aí, acho que todo mundo já viu essa frase aqui, eu uso algumas vezes, né? Quem já ouviu? Completa? Não completa a frase? Foi lá e soube é a versão do fracasso, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e se ferrou. Por quê? Porque era impossível mesmo. Tem momentos, gente, que é impossível. E vocês vão ouvir que é impossível e a gente vai parar e vai voltar. E não tem porquê. Não adianta fazer esse mundo da fantasia, da tecnologia, dos dados, que tudo é possível, sonhos, não sei o quê. Não, às vezes vai azedar o processo. E a gente tem que voltar atrás. Mas às vezes, que eu gosto muito, é quando alguém fala que é impossível, mas você tem aquele gostinho de falar assim, acho que não é. E aí é a hora que as grandes coisas acontecem, tá? Então, nesse momento, é a hora que a gente divide os juvenis, né, dos loucos adultos e que tem um grande poder de execução. Quando a gente fala que é impossível, com certeza vocês, principalmente na gestão pública, eu ouvi muito isso, até em processo da iniciativa privada, que é impossível. Então, quando a gente fala assim, já pareceu impossível, mas não é, uma coisa louca que eu lembro na minha cabeça, falando essa semana, era quando eu tive um telefone com fio no meu quarto, quando eu era moleque, na escola. Cara, ganhei um telefone da minha mãe, foi uma independência, gente, que foi um salto, assim, na independência, ter um telefone no quarto, mesmo sendo uma extensão, né? Que a mãe pegava o telefone na sala e eu ouvia o que eu tava falando. Mas era uma independência de poder pegar e ligar para qualquer pessoa a qualquer momento, que, pô, devia ter 14 anos, sei lá. Era uma loucura. Se eu falasse, naquele momento, se alguém chegasse e falasse assim, Leandrinho, deixa eu te explicar, daqui a X anos, você vai ter um negocinho na sua mão que você vai ligar e vai ver a pessoa do outro lado e você vai mandar um arquivo e você vai tirar milhões de fotos sem ter só o limite das 36 que você está acostumado ali no filme. Você vai fazer isso, e vai poder mandar uma imagem, vai poder fazer um call. A gente ia falar não. A gente ia falar impossível. Então, a minha pergunta é, o que a gente está falando que é impossível hoje e que daqui a 10 anos vai ser um absurdo? Às vezes a gente não para fazer isso. Às vezes a gente está muito acostumado e acomodado com o dia a dia que a gente não faz uma visão futurista. E graças a Deus, na minha área de tecnologia, a gente vive fazendo visões futuristas, exercícios de futurismo, e eu gosto muito. Então, quando a gente falou lá atrás, olha aqui, ó, estou prevendo? Não. Não, é isso. Quando vocês falaram de padronização, quando vocês falaram de integração, estava aqui já. Por quê? É impossível ter uma gestão pública padronizada. É impossível? Não, gente, não é impossível. É difícil? Claro. O que a gente precisa fazer? Precisa começar, precisa entender. Se a gente tivesse no Brasil inteiro, todos os estados, todos os municípios, com o mesmo sistema de saúde,
integrados, conversando, né? O que a gente teria? Dados em real time, assim como a gente tem dados em real time de outras coisas, de vendas. Pô, o cara tem 10 lojas, 10 McDonald's. Ele tá com o tablet na mão falando, acabei de vender um Big Mac na loja da esquina ali. Entendeu? Por que a gente não tem isso? Porque um dado precisa ir para o outro, precisa subir, mas tem que ter. Vai ter, gente. Um dia, se a gente vai estar aqui ainda, não sei, mas o impossível é hoje. Mas amanhã a gente não sabe. Informações no mesmo lugar, disponibilidade e acessibilidade. Vocês sabem a diferença entre disponibilidade e acessibilidade? Eu vou falar mais para frente para vocês, vocês vão lembrar. Tem uma grande diferença, tá? Não depender de política. Não depender de política, para mim, é um fator essencial para um negócio que hoje parece impossível. Ah, eu tenho que aprovar não sei o quê. Putz, mas o cara não vai aprovar, sabe por quê? Porque ele é de outro partido que eu e ele está atrelado a uma base, não vai aprovar, porque senão ele não vai fazer a ponte, porque vai demorar 5 anos e ele só tem 3 de mandato e quem vai entregar a ponte é o outro. Vocês já viveram isso, né? Vocês sabem como é complicado. É impossível hackear o sistema e acelerar processos? Todo mundo, é impossível, claro que é impossível. Passar por cima da burocracia, interesse político, é impossível também. Mas lá atrás, há 6 anos mais ou menos, a gente criou a Operação Serenata de Amor. Sim ou não aí? Alguém já ouviu falar? A Nádia falou que disponível está ali, acessível, é você conseguir usar. É isso. Está ali, mas até você usar, acessar, enfim. Olha que legal. Sim, 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 sim. Há muito tempo atrás a gente perguntava isso, eu ia em palestras grandes e eu perguntava, as pessoas, ninguém levantava a mão, eu tinha que explicar. Tinha um lado bom, que era o começo, né? Mas tinha um lado ruim que a gente falava, caramba, a gente acha que a gente está fazendo um negócio tão legal, já está 1 ano no negócio e as pessoas não conhecem ainda. E aí passa anos, a gente está aqui de novo falando sobre, porque ele ainda acontece, tá? Não está mais embaixo do nosso guarda-chuva, mas a operação acontece. Em cima de tudo que a gente falou, eu vou passar alguns slides para você, não vou contar o que é muito por cima, mas eu vou falar em cima da gestão pública, como que a gente pode se basear e os pontos que a gente teve de benefícios quando a gente criou isso, tá? Não foi só o mar de rosas, obviamente, a gente se ferrou horrores, mas era uma ideia impossível. E qual que era a ideia impossível? Controlar e cobrar a despesa do político brasileiro. E no palco do SGB, eu subi e falei, cara, a gente tem um sonho. E o nosso sonho é, coloquei na tela, acabar com a corrupção no país. E tinham 1.500 pessoas lá ao vivo. E eu fui passar o próximo slide e a galera começou a bater palma. E eu falei, gente, alguém acredita em mim. 1.500 pessoas acreditam em mim. Porque eu ia passar, tipo, cara, é um sonho. E a galera começou, uhul, uhul. Por quê? Porque a galera sentiu pertencendo àquilo, entendeu? E Serenata já estava rodando e já tinha tido o resultado, já tinha político que tinha devolvido dinheiro. Então, era um sonho impossível perante algumas pessoas. Tiveram pessoas do nosso ramo, tá? Da nossa área de ciência de dados que falou, esquece, não acredito nisso, não vai dar certo. Então, a gente não acreditou nessas pessoas, a gente entendeu que o impossível estava mais ou menos ali e a gente seguiu adiante. E aí mais de 1.500 pessoas ajudaram o projeto, teve uma mobilização na rede, uma sensação de pertencimento, tá? Que a galera que fez junto ali, começou com o Írio, que era o nosso sócio, teve essa ideia, juntou um monte de gente, Felipe, Bruno, e de repente estava todo mundo ali pensando em como a gente conseguiria ter mais braço, porque começou com 4, 5 pessoas, para ter mais braço para poder fazer isso vingar. Código aberto, tinha gente no Japão ajudando o código a desenvolver, a achar bugs, a corrigir. Então, tudo isso fez com que o trabalho fosse colaborado, coordenado, com rapidez e com pertencimento. E isso mudou muito na nossa gestão. E isso fez com que o projeto andasse muito rápido. Então, um projeto que custou R$80 mil, a gente pediu 60 no crowdfunding na época. E a gente conseguiu 30% a mais. Ele economiza mais de R$500 mil por mês só em alimentação dos deputados federais. R$1.000 por deputado, era uma média, tá? Na época, para vocês terem uma ideia. 6 milhões por ano, uma iniciativa privada que custou R$60 mil. Tem noção? Se eu sou do governo, se a gente tem um governo diferente, lá atrás era o que a gente queria. Cara, me dá esse projeto aqui. Me dá esse projeto aqui, quanto que vocês querem? Ou vamos buscar alguém para bancar um negócio desse? Eu vou colocar vocês dentro da Câmara dos Deputados. Vocês criaram um projeto de auditoria digital que funciona, validado, que tem deputado pedindo desculpa, que é mais rápido do que o nosso, e mesmo assim, não podemos dar suporte para vocês. E a gente ouviu da Câmara dos Deputados na época, primeiro parabéns, uma carta, convites e tudo mais, e depois de uma semana, desculpa, a gente não dá conta de atender as demandas que vocês estão mandando das denúncias. Falem direto com os deputados. Esse foi o balde de água fria lá atrás que a gente recebeu. Mas, a gente brinca, né? Brasileiro, não desiste nunca, o projeto continuou. E aí o que aconteceu? Isso aqui é um dos maiores exemplos de pertencimento que a gente viveu. Eu conto isso aqui nos cases de operação, que foi,
a gente precisava ter todos os twitters dos deputados e as redes sociais deles, para quando a gente criasse o tweet padrão, ele já consumisse direto de uma base, já colocasse o link da rede social do deputado e cada um pudesse cobrar do jeito que quisesse. Então a gente tinha lá o Leandro falando: porra, meu, você é um desgraçado, tá gastando meu dinheiro. E aí a gente tinha o Thiago, que é polido, falando: Vossa Excelência, está gastando meu dinheiro. Cada um do seu jeito, e não só a gente. Então a gente tinha que dar ferramenta para as pessoas. Só que eram 550. A gente começou fazendo isso na mão. Em um determinado momento a gente falou: cara, não vai dar. A gente vai perder muito tempo nisso. E aí veio a ideia genial de botar uma planilha no Google Drive, na rede, um link aberto, e pedir ajuda da comunidade. E eu falo assim, com alegria no coração, que eu estava numa reunião aí em Floripa, né, com a galera do SGB. Quando eu saí de um cliente, a gente tinha colocado essa planilha no ar, 2 horas depois ela estava pronta, com a colaboração da rede, com todas a galera colocando os nomes, desse jeito aqui. E o pessoal comemorando nos chats, lá no GitHub, na época, escrevendo: ah, galera, matamos o pessoal de Rondônia. A gente, matou o pessoal de Rondônia? Não, calma. E os caras, estado por estado, ali arrepiando e feliz da vida, sem ganhar R$1. E disso saiu a Rose, que era um Twitter, que funciona até hoje, vocês veem ali atuais, e ele fica sendo alimentado com denúncias de acordo com a inteligência que está sendo gerada por trás, tá? Então, a Rose veio de uma demanda dessa galera toda que estava querendo cobrar um deputado, e que nunca aconteceu isso na vida, na história, nunca nenhum deputado foi cobrado e devolveu o dinheiro, e a gente conseguiu abrir esse precedente usando a tecnologia e dando a informação mastigada para cada um fazer o que quisesse. E aqui é o Jarbas, tem o endereço ali em cima. Não recomendo vocês entrarem agora, para não passar raiva, tá? Mas depois vocês vão perder um tempinho ali. Mas vamos passar raiva junto aqui. Ontem eu entrei para ver atualizado, fiz um print, e aí filtrei ali do lado, ó, só com irregulares, só com possíveis suspeitas, né, de irregularidades. E aí depois eu filtrei ainda mais por valor. E o primeiro valor que aparece ali em cima, ó, se alguém perguntar para vocês se vocês já fretaram um avião, vocês falam que sim, porque isso aqui foi com o dinheiro de vocês, tá? Então não é nenhum absurdo falar que vocês estão alugando helicóptero por aí. E aí achei um cara ali, o Adolfo, na Henrimar, na bagatela de R$35 mil, uma nota fiscal subida para locação e fretamento. E aí, quando a gente clica na nota, no jotinha ali do lado, ele abre o painel individual dessa nota fiscal, que mostra o número do documento, quem que é o parlamentar, a data, todos os relatórios. Ali você pode ver a parte da suspeita. Ele não falou que a suspeita é o valor, porque possivelmente ele está regular no valor, porque ele tem uma subcota, ele tem um dinheiro para gastar. A suspeita nesse caso é porque a companhia é irregular, e do lado direito ali vocês podem ver a situação dessa empresa é baixada, e ela teve uma extinção por encerramento de liquidação voluntária. Mas ela também poderia receber a regra sobre o valor. O valor também é suspeito, se você for pensar numa subcota, enfim. Então, a inteligência de Serenata traz isso. E clicando no recibo ali em cima, você vê a nota fiscal. E está escrito: fretamento de helicóptero nas datas X, aeronave tal, pagamento realizado via depósito bancário. Então, a gente enxerga todo o processo. E isso aqui, o que vocês falaram lá atrás, era a história da acessibilidade. Para vocês verem uma nota fiscal dessa aqui no portal de transparência, poderia demorar até 11 ou 12 cliques. Vocês viram aqui que a gente fez em 3, tá? E de forma organizada. Então, os dados estavam estruturados. E aqui um outro caso, de R$6 mil numa alimentação, e ele fala que a suspeita ali é um outlier no preço da alimentação, porque é muito caro, tá? Segundo as regras. E aí, quando você clica, aparece, tive uma surpresa, que aparece uma nota fiscal manual. E há anos, desde quando a gente cuidava da operação, a nota fiscal manual, segundo a lei, foi proibida, só serve cupom eletrônico. Então está saindo assim, as notas lá, 2015, ó, hoje eu vi um monte de notas, essa aqui é passada, mas isso aqui foi casos suspeitos lá atrás também. Assim como essa aqui, que é uma nota fiscal, como é que chama? Um cupom eletrônico, né? Mas Serenata achou um problema aqui, e o problema aqui é 2 couverts. Não é o valor, é porque tem 2 couverts. E a lei diz que essa verba é somente e restritamente para o deputado. Então, ele não pode pagar para outro. Então, se uma nota fiscal tem 2 couverts, ele pega isso daí e vai como suspeito. Não importa se é R$1 ou 2, ele entende que tiveram 2 refeições, tá? E aí, assim como isso, em Brasília teve uma onda lá, quando saiu o coco bambu e o madeiro, era horrores, era nota que não acabava mais, tá? Olha, 255, 240, e era proibido, assim como a do madeiro.
Então, não podiam ter notas fiscais. E a primeira regra, a gente já via uma nota fiscal manual e já virava outlier. Entenderam? Porque não importa o valor, é porque a lei diz que não poderia. E aí, a população cobrou, na época, o Júnior Durski, o dono do Madeiro, e falou, porque ele colocava o WhatsApp e falava, se tiverem um problema, me liguem, né? E a galera falou, o Rodolfo ali falou, meu, você pode ter essa nota? E ele falou, não temos mais nota manual nos nossos restaurantes. Então, quer dizer, olhem a loucura. Isso aí tá claro que tinha um esquema ali, ou com um gerente, alguém que tinha um bolo de nota e ficava emitindo nota para essa galera. E isso aqui é o que eu falei para vocês, tá? Da gente ter as notas, os comprovantes de alimentação desde 2015, pra vocês terem uma ideia, 2015, 2016 a mesma coisa, Serenata foi lançada ali 2016 para 2017, já reduziu, e hoje a gente vê uma redução de quase, até 2018, 2019, mais de R$1.000 por deputado. Então, essa conta que a gente fez ali de 500 mil, 550 deputados, de R$500.000 por mês, só deles saberem que estão sendo observados, tá? E isso para a gente muda muito. E isso aqui foi feito 100% como iniciativa privada, num valor absurdamente menor do que qualquer investimento de um trabalho de dados. Então, com tudo isso, a gente entende que a gente só pode melhorar o que a gente pode mensurar. Então, não adianta você falar assim, emagreci. Quanto? Não sei, tem que ir lá pesar. Eu vou ganhar mais. Quanto? Não sei. Preciso ter um aumento. De quanto? Não sei. Não, você tem que mensurar. Então, a gente tem que ter esse balizamento, né, em termos de dados, tá? E uma coisa que está falando muito sobre essa parte de análise de dados em termos governamentais, vocês vão pesquisar mais, isso aqui daria só uma palestra, um papo, um workshop, só disso aqui, tá? Nacionalismo e soberania digital. Tem uma briga agora sobre nacionalismo digital, que é um pouco da história da China, né? A gente fala, eu com a China. É a galera chegar e falar, cara, eu controlo todos os dados, com isso eu entrego serviços, obviamente, absurdamente diferentes do Brasil, até dos Estados Unidos, para a população, mas eu tenho controle sobre tudo que eles fazem. Então, quando a gente fala de nacionalismo e soberania digital, nacionalismo é quando o Estado está controlando todos esses dados e tem domínio sobre esses dados, padronizados ou não, enfim, tem domínio, e a soberania é a briga desses estados ou desses países para ser soberano ou em cima da população dos estados ou sobre outros países, tá? Então, isso vai ter uma briga absurda. A China já é referência nesse ponto, né? Problemático, obviamente, mas é referência nesse ponto, e tem alguns outros estados, países gostando da ideia e querendo ter uma regulamentação, tá? Que a gente tem que ficar ligado também. Países que a gente nem imagina que já estão querendo criar super apps, assim como tem o WeChat na China, né? Que controla tudo, o cara sabe quanto ele ganhou, o que ele fez, enfim. E empresas, quando a gente fala de empresas ou de governo, às vezes já eram assim, porque tinham o domínio de dados das pessoas que estavam ali, né? E agora, com essa história da LGPD e tudo mais, isso está começando a ter uma mínima organização, tá? E aí você pensa, e se Serenata tivesse o domínio total desses números e a gente pudesse cruzar com toda essa padronização? Eu falei de alguns números absurdos para vocês ali, imagina a gente olhando tudo, eu estou falando que a gente fez só deputados federais. Vocês têm noção do tamanho da folha do país? A gente gasta de 69% a 72% do orçamento do país em folha. Gente, é muita coisa. Tem muita coisa errada, tem muita coisa a ser analisada. Fora os processos, enfim. Isso aqui vale a gente ficar ligado, porque muita coisa vai ser discutida ainda sobre nacionalismo, tá? E quando a gente fala de China, isso aqui é um exemplo claro. O que está acontecendo? O cara está reconhecendo a bicicleta, a pessoa, quem é uma loucura. E teve um caso de uns gringos lá, uma galera da Austrália e Estados Unidos, que tem fábricas na China, que eles saíram do bar um dia, e eu vi esse documentário, o depoimento deles é muito engraçado. Eles saíram do bar e foram indo para casa, para o hotel lá, né? Atravessaram a rua, e no fim, quando terminaram de atravessar a rua, 2 celulares apitaram, dizendo que eles tinham sido multados por atravessar fora da faixa, 2 deles, e que o dinheiro já tinha sido sacado das contas deles. Então, entendam o nível que a gente tem de controle, de reconhecer um gringo num país, entender que ele fez uma coisa errada, multar e acabou, sabe? Então, para ter isso daí, é que eles chegaram no nível de tecnologia computacional que a gente não tem. É um negócio meio absurdo, tá? E aí vem isso aqui, ó. Eu gosto muito dessa frase, que antes do elevador, o primeiro andar valia mais. O que a gente está fazendo? A gente está investindo no primeiro andar, a gente está investindo no elevador, ou a gente está falando, um dia vai vir o elevador e vamos botar dinheiro na cobertura? Né? A sensação que eu tenho é que em muitos lugares do país a gente está investindo no primeiro andar. Porque ele vale mais agora. E a gente não está entendendo que vai vir o elevador ali
e que o bicho vai pegar e que a vista custa bastante e que tá no topo é mais caro. A gente não está entendendo ainda. Então, a gente está um pouco atrasado nesse ponto, tá? Em falar em estar atrasado nesse ponto, como a gente faz para não estar? Tem 2 momentos aqui, inclusive, do SGB, que eu participei, que eu vi a evolução. Um deles é o produto cidadão de dados, que eu acho que, assim, é um negócio que tem que passar, tá lindo. Eu vi umas coisas ali, assim, é assustador o nível de qualidade, de informação que a molecada, com todo carinho, criou ali. E o laboratório de dados, que eu participei desde o primeiro, na ajudar nessa construção e na idealização do projeto, que é genial também, que é trazer gestores públicos para dentro de um lugar. A gente ficou 2 anos sem poder fazer nada, né? Mas o presencial, além de ser muito gostoso, imersivo, rápido, trazer resultados, é muito legal. Então, tinha o presencial, sai, resolve coisas, volta para os estados, né? Cria projetos, desenvolve, volta para apresentar. Cara, é uma troca absurda e eu acredito muito nesse envolvimento. Por quê? Só nesses primeiros que aconteceram, uma pessoa trazia uma ideia, testava um recurso na saúde, por exemplo, e 3 outros estados falavam, putz, mas eu tenho esse problema também. Então, imaginem, 25, 20 estados reunidos, cada um resolvendo um problema local e depois trocando essas informações, ou investindo em tecnologia e depois trocando essas informações e falando, usa aí, sabe? Código aberto ou sistema. Eu acredito muito nessa história toda. O IGOV também gosto muito, já tive a oportunidade de participar com eles em alguns pontos. A Gabi e o André fazem um trabalho muito legal, muito lindo, de anos aí, para entender melhor, para ajudar nessa parte do funcionalismo público, entender melhor as tecnologias e serem pessoas cada vez mais envoltas nesse ambiente da tecnologia, gosto bastante. E aí vem esse cara aqui, que dá um wrap-up nisso tudo que eu falei, que é o Dan Chambers. Ele tem, assim, um estudioso, pesquisador, escritor, tem muitos livros em diferentes áreas, desde performance de atletas até umas coisas absurdas de saúde, enfim. E ele fala sobre, um trecho do livro dele fala sobre a trivialidade da excelência. As mais impressionantes façanhas humanas, depois vocês gravem isso aqui, ó. As mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Pode parecer um pouco complexo, mas depois que você lê e abre um pouco a cabeça, você fala, basicamente cara, façanhas extraordinárias e impressionantes nada são mais do que itens isolados que nada tem de extraordinário. Eles só são o quê? Recorrências, sabe? Não para nunca. E tem um outro cara aqui, que é legal também, vocês vão entender que não sou eu, porque eu não uso gravata, tá? Mas assim, ó, permanecer é melhor que começar. Ponto. Por quê? Começar, todo mundo começa. A gente começa na academia e no dia seguinte para. A gente começa um negócio novo, lê um livro e para no meio. Então, permanecer nele, permanecer com a rotina em cima de algo, a sua chance de sucesso é absurda, tá? Por isso, na gestão pública, a gente precisa de continuidade, pequenos avanços. Não adianta você chegar lá e falar assim, vamos mudar o mundo, parou, acabou tudo. Não, você pode ter isso como meta, mas você tem que voltar e ter pequenas entregas. Você tem que ter um planejamento. Você tem que pensar no longo prazo, por mais que isso pareça distante ou desmotivador. Você tem que ser resiliente, fato, tá? Eu tenho projetos na iniciativa privada que a gente corta em 3 meses. Ele pode ter um projeto de 1 ano, mas ele é de 3 em 3 meses, muito claro, no máximo 3 meses. Para quê? Para a galera ter a sensação da entrega. Imagina você me contratar e eu falar assim, daqui a 1 ano a gente conversa. Cara, mudou tudo daqui a 1 ano. A gente tem que ter essa continuidade. Vencer a burocracia no privado e no público. Nos dois tem burocracia, tá? Isso não é uma verdade única do setor público. Definições de sucesso, o que a gente quer no sucesso ali, e entender, sim, que tem interesses públicos e privados envolvidos neles, tá? A gente não pode ser hipócrita nesse ponto de falar, não, vai ser 1000 maravilhas. Não, vai ferrar, vai azedar em algum momento e a gente tem que saber lidar com eles. Aí você fala, tá, Lê, e aí? Tá falando pra cacete aí? E o que eu faço? O que vocês estão pensando e o que vocês já fizeram para mudar? É uma pergunta de 5 segundos para cada um pensar. Olha a Flávia ali, ó. A Flávia já está antecipando coisa, está dando spoiler, a Flávia. A plataforma Meu Município continua ainda? Daqui a 3 slides vai aparecer Meu Município. O que vocês fizeram para mudar? Pô, a gente tem que se autoavaliar nesse ponto. O que a gente está fazendo para mudar? Pô, eu todo dia estou preocupado com o ensino, com as crianças da aldeia, entregar o melhor para os meus clientes.
E isso às vezes dá uma sensação de não entrega. É engraçado isso, né? É a cobrança nossa, a ansiedade que todo mundo tem, mas a gente tem que se dividir, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo, o que a gente já fez. O que a gente está fazendo para mudar esse modus operandi ou esse status quo que a gente tem hoje? E o que a gente vai fazer amanhã para que esse futuro seja diferente? Cara, vocês são agentes transformadores. Se vocês estão aqui, quinta-feira, 10 horas da manhã, me ouvindo um monte de coisa aqui, uma enxurrada de informação, é porque alguma coisa vocês querem, porque alguma coisa vocês estão querendo entender, evoluir, ter um estalo, fazer alguma coisa, e eu tô aqui para isso, para ajudar nesse processo, para vocês verem algumas coisas que a gente passou e que vocês não passem, ou que possa abrir a cabeça, mas eu acho que essas 3 perguntas aqui é quase semanal, se não diária, que a gente tem que fazer para poder evoluir, tá? E aí, com elas, a gente pergunta, será que vale a pena um trabalho legado? Na gestão pública, gente, é obrigatório. Por quê? 4 anos de mandato. O cara entra, até entender tudo 1 ano, depois 2 anos de trabalho, aí depois 1 ano pensando em o que vai acontecer. 2 anos. Aí você fala, vamos despoluir o Rio Tietê em São Paulo. Sabe quantos anos a previsão? 30 anos para despoluir. Quem vai começar? De onde eles vão tirar a verba? Entendeu? Cada um que chega e fala, eu vou fazer. Nunca, não, isso aqui vai virar a Veneza, canal navegável. Vai virar Londres. Não, ninguém faz. Por quê? Porque é distante. Entendeu? O que precisa para acontecer isso? Eu fiz isso no exemplo de uma palestra e falei, gente, vamos despoluir o Tietê. O que precisa? Uma galera lá de São Paulo. Aí começou, milhões de coisas e tal. E no fim da história, sabe o que a galera estava fazendo? Sendo consumida e falando, é melhor não, porque vai demorar muito. Não tem outra coisa para fazer? Tem saúde? Tem, gente, óbvio. Aí é uma questão de prioridade. Mas eu estava perguntando num problema específico. O que a gente vai fazer com o trabalho legado? E a última pergunta é, será que a gente está tendo ideias loucas o suficiente para trazer grandes mudanças? Porque ideia básica todo mundo tem, né? Vamos fazer isso aqui, mas será que a gente está pensando mesmo que nem a gente fez lá em Serenato, que nem a gente fez em outros projetos, tem alguns projetos agora que a gente está pensando em mudar o mundo também com outras coisas. Será que a gente está sendo louco o suficiente para mudar? E aí vem uma coisa muito legal aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o... Oi. É o nome do meu projeto. Que Quem te surreal. representa? É. Aí, ó, tá vendo? Meu Eu Deus. já tô antecipando umas coisas aqui, ó, muito boa. Eu já peguei o nome do seu projeto, a Flávia falou do meu município, estamos prevendo o futuro aqui. Mas não é o nome do projeto, fica tranquilo, eu não copiei de ninguém. O nome do projeto é Projeto Avatar. Tá? O Projeto Avatar, basicamente, ele é uma plataforma e um candidato. Um candidato virtual, que não tem uma cara, ele é um avatar, que ele vai ser eleito por um partido normal, que ele vai ser eleito por pessoas em voto normal, mas que lá na frente, ele, via plataforma, ele vai tomar decisões de acordo com as pessoas. Então, todo mundo que votou nele e quem não votou também, pode entrar na plataforma e falar assim, o cara coloca lá, projeto de lei, eu quero o projeto X para mudar a verba das escolas. E aí você vai lá e vota, sim, não. E esse cara vai lá e fala, segundo os meus eleitores, eu voto sim. E aí assim vai. Você vai ter que entender do projeto para votar, você vai ter que entender da plataforma para votar, e você vai lá. Aí a plataforma acompanha, fiscaliza, você pode votar, você pode submeter projetos e democratiza um pouco dessa parte da política. E o candidato faz o quê? Ele tem que representar você, de uma forma que a gente sempre ouviu falar, igual o Serenata, né? Cobrem os deputados, a gente nunca viu isso, mas aqui representa, informa, ensina, traz a política acessível e transparência. Legal o projeto? A gente tem um candidato avatar lá na frente, com todo mundo votando? Tá, isso aqui foi em 2017, não é um projeto para o futuro, a gente já fez, a gente submeteu, a gente fez uma candidatura independente na rede, tá? A gente foi aceito, o candidato subiu, a plataforma já estava sendo construída, teve um lançamento oficial do evento, e no meio do caminho a gente teve uma retirada da candidatura no tapetão, porque veio uma outra candidata na época que tinha mais votos, e aí naquela movimentação a gente acabou saindo. Era um grupo de pessoas, a gente teve essa ideia, a gente queria que tivesse um avatar no primeiro ano, 10 no segundo, um monte, e você pudesse ir lá e falar o que o cara ia ser um meio, entendem? Ele não ia ser a ponta que ele decide, o partido dele decide, não. Vocês iam decidir, a gente ia decidir. Enfim, não deu certo, mas eu ainda acredito, vocês ainda podem ver isso aqui no futuro, porque a gente ainda tá olhando, eu ainda acredito num negócio assim, tá? Porque hoje com tecnologia, imagina, 2016, 17, já evoluiu horrores, tá? Aí você fala, pô, tem motivação? Tomaram tapetão? Sim, é aquela história, né? Brasileiro, desiste nunca.
tem motivação. Balde de água fria, sim, mas tem motivação e tem que acontecer, tá? E quando eu falo tem que acontecer, um dos meus clientes aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, que é referência no Brasil, é o Tribunal de Contas do Estado, tá? TCE. E o TCE daqui, do Rio Grande do Sul, ele é referência para outros TCEs. E a gente tem, eu não vou passar muito aqui, mas depois a gente deixa disponível para vocês, mas a gente tem dois momentos com eles em que eles conseguiram usar a tecnologia de uma forma para melhorar essa parte da gestão de dinheiro público. Um deles é a Laís, que é um robô que puxa esses dados, né, atrelados ao Licitacom, que monitora as licitações, os contratos, para poder fazer essa auditoria de uma forma rápida e ajudar os auditores, né, nesse momento. E ali embaixo, ó, mostra um resultado que eles compartilharam, que a situação foi relatada pela administração do Siscaí, que realizou um novo procedimento de estimativa de preços, reduzindo em 9 milhões o valor admitido para aquisições futuras. Então, os valores são muito altos, tá? Então, quando você pensa em investimento em tecnologia, é muito legal. Por quê? Eles têm uma equipe lá dentro, muito boa, muito legal, auditores, cientistas, uma galera de tecnologia, mas eles não têm braço para o dia a dia. Então, a Data Science Brigade é um braço de tecnologia que faz estudos, testes, bota coisa para rodar rápido, tira ideias deles rápido, dá outras ideias, e a gente consegue tirar isso rápido na demanda com eles, tá? E aqui, a Lídia também, que é um outro robô, que busca informações de diários oficiais para cruzar com esse Licitacom para ver se ele está lançado ou não, enfim. Então, o TCE é uma referência muito legal. Aqui os outros cases que a gente usa machine learning e linguagem de processamento natural para pegar palavras de editais, para entender esse conteúdo que geralmente é despadronizado, para achar preços abusivos, enfim, usando o algoritmo criado aqui também. A parte de auditoria e similaridade entre documentos, tá? Assim como o advogado, que faz coisas que são similares, né, que são processos similares, a gente tem muito isso em editais. Então, a gente quer pegar a similaridade para evoluir o processo, porque daqui a pouco você fala, cara, esse aqui tem 90% de chance de estar ok, porque ele teve um começo, meio e fim, o valor, a assinatura, comparar, para que eles não tenham que fazer isso manualmente, tá? E, obviamente, identificar setores que precisem, que tenham itens transversais que eles chamam, né, que a gente possa usar machine learning para processar isso de forma mais organizada e mais rápido, fazendo com que um auditor possa receber informações mais mastigadas. Então, um auditor que tem que pegar uma pasta, olhar documentos, analisar ou entrar em diversos sistemas, a gente queria reduzir isso para eles. Quem perguntou aí do meu município? O município está aí, está bombando. A gente criou boas partes com eles ali de inteligência, de gestão. É, assim, ó, um serviço absurdamente útil para a gestão pública, que compara os municípios, que entende o nível que você está. Você pode entrar lá, comparar o perfil do seu município. Para o gestor público, isso é muito legal e é um dos grandes cases que o Brasil tem e que deveria ser muito mais utilizado, tá? Porque também é reunião de informação, que a gente falou de Serenata, para melhora no dia a dia. E o Otimiza é um negócio que a gente criou do zero junto com eles, também para maximizar a receita, para entender as despesas, que é assim, gente, é muito dinheiro. A gente, assim, quem trabalha individualmente aí sabe do que eu estou falando, é um negócio absurdo, tá? Então, foi melhorado toda a parte de navegabilidade, a parte de sistema, a gente foi chamado para isso também, e tem mais fases de desenvolvimento. Eles têm alguns desafios de monetização, que é complicado, a gente sabe como é que é, mas eles, assim, era o Instituto Brava, né, que fazia isso também, agora tá com a galera do... agora me fugiu. A gente tem esse trabalho com eles para melhoria, eles já pediram uma série de features novas, então acho que é um trabalho que tem que ser feito aqui, por exemplo, a gente pode filtrar por educação, saúde, entender a evolução do IDEB, a gente criou um monte de índice para a galera também, enfim, é um dos trabalhos que eu gosto bastante e sei que tem um potencial de melhoria, assim, ó, a perder de vista, tá? Outra coisa, Porto Alegre, estamos aqui, a gente tem um contato muito forte com o governo, com a prefeitura, tanto pela parte de ensino, a parte de tecnologia, e o secretário de inovação daqui é o Luiz Carlos, é um cara que veio da educação também, foi diretor da URGS aqui, e eu queria que ele tivesse entrado ao vivo com vocês. Ele tá no Web Summit, que esse ano eu também não pude ir, mas ele está lá no Web Summit, e eu perguntei para ele sobre os desafios, e ele mandou um áudio para a gente aí de 2 minutinhos, eu queria que vocês ouvissem, e depois a gente conversa. Me confirmem só sim ou não se está passando aí o áudio, tá? Em relação à questão de dados, acho que existe uma demanda geral na prefeitura.
Nós estamos iniciando a transformação digital e muitos dos processos físicos estão se tornando processos digitais. Isso está nos trazendo à tona a possibilidade de começar a cruzar dados do que antes eram filos isolados, né? Então a gente tinha dados da educação, da saúde, da assistência social, dados da própria gestão, dados dos serviços da prefeitura, que eram mantidos, né, localmente em cada um dos setores. Pela primeira vez agora, né, com a incorporação de novas soluções digitais, começam a aparecer como demandas de dados, né, possibilidades de formação de um data lake. Então, hoje a gente tem uma tremenda necessidade de começar a entender como é que são as possibilidades de incorporação de ferramentas de uso e tratamento de dados, e começam a aparecer as primeiras oportunidades de sinergia de dados. Como é que a gente pode começar a ter identidades únicas, né, de cidadão, identidades únicas de terrenos, identidades únicas de pessoas que são atendidas pela assistência social, identidades únicas de negócios, de tal maneira que esse perfil permita agrupar todos os dados, né, e todas as relações que a prefeitura tem com essas pessoas, com esses objetos, né, no caso dos terrenos, no caso dos negócios, né, com essas instituições, de tal maneira que a gente possa ser mais inteligente, que a gente possa compreender melhor, né, todo tipo, o rol de relações que a gente tem, que a gente possa integrar políticas, que a gente possa começar a atender de uma maneira mais rápida, não ficar perguntando muitas vezes, dar um serviço mais eficiente, personalizado e cada vez mais inteligente para as pessoas. A gente também precisa de grandes dashboards para ver a efetividade de políticas públicas. A gente muitas vezes desenvolve políticas públicas diferenciadas, mas que impactam as mesmas pessoas. Por exemplo, políticas tributárias de incentivo à inovação, ao mesmo tempo que eu tenho políticas ali de incentivo a empresas ou outras políticas né, de gestão geral da cidade. E a gente muitas vezes, sem poder ter o pool de dados, não consegue entender como essas várias políticas estão gerando efeitos, né? Até porque muitos desses efeitos são multifatoriais. Então eu vejo que a ciência de dados vai ser, junto com a transformação digital que já está em curso, vai ser a próxima grande onda que vai ser necessária para a gente poder fazer uma gestão pública mais inteligente, mais eficiente. Vai precisar de gestão de dados para a rede de semafórica, vai precisar de gestão de dados para o trânsito, vai precisar de gestão de dados para poder fazer mais eficiência na questão da prestação de serviços, sejam eles de água ou de manutenção das vias. Eu vou precisar de gestão de dados para fazer uma melhor gestão escolar, eu vou precisar de gestão de dados para poder entender se minhas políticas tributárias de incentivo à inovação estão funcionando. Então, na verdade, esse é um grande, né, mercado ali, né, dentro do que a gente chama de GovTechs, né? São todas essas soluções de, né, integração de dados, interoperabilidade, visualização de dados, dashboards e inteligência de dados, ou seja, modelos que possam, né, considerar esses aspectos multifatoriais. Entenderam? É muito legal ouvir um gestor que caminha em diversas áreas, né? E só que ele falou ali, eu parei conversando, ouvindo, tem uns 20 produtos. Uns 20, na fala dele, tem uns 20 produtos. Ele fala desde de dados para semafórica, para trânsito, até saúde, enfim, é um cara que circula em diversos ambientes, né? Então é muito bom a gente ouvir ele, e eles estão fazendo um trabalho bem legal de digitalização de processos, enfim, o Estado estava muito tempo parado em relação à tecnologia, e agora eu estou sentindo um belo avanço, assim, eu moro aqui há quase 10 anos, mas eu sempre fui e voltei, e o comparativo é inevitável com São Paulo, né? E a gente sempre teve muito atrasado, e agora está tendo um boom de 5 anos para cá, e eu fico muito feliz. E aí vem a pergunta, vocês já pararam para pensar que tudo que vocês aprenderam até hoje não vai ser suficiente para vocês viverem bem no futuro? Porra, Lê, você está trazendo um monte de negativismo aqui. Não, estou trazendo a realidade para vocês. Vocês sabiam que vocês pararem agora e falar assim, não quero aprender mais nada. Daqui a uma semana tá todo mundo ferrado? Gente, é muito louco isso, né? Antigamente não, antigamente o cara se formava e ficava com aquilo ali, era, né, o aprendizado era mais lento, é diferente, e aquilo ali era uma realidade, assim como eram os professores antigamente. O cara é um professor, ele é a razão e ponto, ninguém discute. Ninguém comenta, né, a iniciativa, o jeito de pensar. Hoje não, hoje mudou tudo, é tudo contestador. Então, isso aqui, ó, anotem aí.
a gente não está preparado para o futuro. Tudo que a gente aprendeu até hoje, serve até hoje. E olhe lá. E olhe lá. Então, a gente tem que evoluir, galera. A gente tem que evoluir muito. A gente tem que ter essa sensação do aprendizado, da evolução constantemente, tá? E quando a gente fala de evoluir constantemente, tem algumas coisas que não são previstas. E o Ti falou lá no começo, e uma delas foi essa loucura da Covid. E quando explodiu a Covid, a gente foi chamado, a convite da Fernanda, na época, da Fernanda Bornhausen, que é a fundadora, uma das cofundadoras, co-criadoras do Social Good, uma amiga, que tem um enorme carinho, e que trabalhou com a gente em outros projetos também, mas a Fê me ligou um dia no meio dessa loucura toda e falou, Lê, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu já estava pensando em fazer alguma coisa aqui para o Rio Grande do Sul. A gente já tinha entrado em contato com uma galera, por quê? Tinham clientes que iam parar, eu tinha uma equipe grande na DSB pronta para fazer isso, e a gente falou, cara, emergência, vamos trabalhar. E a gente começou a abrir frente de trabalho aqui com o Rio Grande do Sul, em alguma coisinha pontual, tal, mas eles estavam organizados de um jeito diferente, e 2 dias depois a Fê me liga e fala, preciso de ajuda. Vamos fazer? Eu falei, o quê? Ela falou, não sei ainda. Eu falei, tô dentro. A Fê pediu, a gente vai. E aí a gente começou um trabalho, conversas, e até chegar, obviamente, com o time do SGB, ela encabeçando isso, o time do SGB, o time da DSB, o John, sócio nosso, que é doutor, que já tinha trabalhado com saúde também, o CIASC, que eu falei para vocês, foi reunido, as secretarias, e a gente começou a criar grupos, e totalizaram 7 grupos de trabalho com perfis e objetivos diferenciados para entender o que a gente ia fazer. Não era, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo. É diferente da gente falar, pô, vamos resolver o problema do trânsito em Santa Catarina? Não, vamos, beleza, tem aqui, tem ali e tal. Não, era Covid, era uma pandemia, começo, a gente não sabia o que era. E aí a gente precisou organizar ideias, trazer pessoas de diferentes áreas para conversar. Então, reunir e coordenar essas diferentes áreas do governo foi o primeiro grande desafio. Por quê? Cada um tinha um pensamento diferente, cada um tinha uma razão, cada um tinha uma certeza, e cada um tinha um ego diferente. Falo isso assim, com propriedade do que acontece também na iniciativa privada, tá? Então tem uma área que o cara entende mais, ele acha que aquilo é dele, que não vai vir, e a gente começou a colocar todo mundo na mesma onda e rapidamente todo mundo se prontificou a entender que ia ser um trabalho coordenado. Eu sou zero político, não sou o cara envolvido em grandes ondas políticas, sempre falei que não ia trabalhar com o governo por causa de todo o histórico de Serenata e tudo mais. Hoje atendo o Tribunal de Contas, porque é um perfil diferente, e trabalhamos em conjunto e não para, isso é bem claro, a gente não trabalhou para o governo de Santa Catarina, e isso eu fiz um contrato com eles, advogados, tudo mais, que a gente sabia, a gente trabalhou com o governo. E com o Social Good, com a Fernanda encabeçando isso, e a gente conseguiu organizar diversas áreas no mesmo lugar para conversar, mediando, extraindo o melhor de cada área. Então, gente, era um trabalho muito pesado, tá? Eu fiquei mal, assim, de estressado. Eu sonhava em chinês, porque eu ficava vendo uns documentários na China à noite, de madrugada. Juro por Deus, não é brincadeira. E aí ficava ouvindo aquilo, entendendo aquela história para entender o porquê, como, entendendo a Coreia do Sul, como estavam lidando, o que estava fazendo, enfim. E a gente pesado, a Fernanda, assim, também passando noite em claro, porque no dia seguinte a gente tinha que conversar com as áreas, assim, foi tenso, mas é o desafio, é a pressão, é o desafiador, a gente estava lidando com vidas, então foi um negócio absurdo que a gente fez, e a gente se via, assim, num lugar com Secretaria de Desenvolvimento, com Defesa Civil, Bombeiro, SUS, sabe, a galera de Secretaria de Saúde, assim, todo mundo e tendo que organizar isso tudo, e foi bem complexo. Pra vocês terem uma ideia, a gente criou relatórios, depois de muita, aqui ó, eu circulei ali 97 slides, toda semana, relatórios por macro-regiões, e estimativas e cenários, enfim, vocês vão ver um pouquinho aqui por cima como era um relatório mesmo, tá? Esse aqui é o relatório que a gente mandava, vou passar rapidinho para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui era enviado semanalmente para o governador e para a equipe toda, para analisar isso aqui e tomar decisões ou não. Então, a gente tinha o intuito de gerar dados e informações. Aqui a gente tinha o índice com todas as regiões de saúde, começava com a Grande Florianópolis, mas tinha todas as regiões de saúde, todas as informações gerais de cenários, tudo contexto, resultado dos testes, isso aqui, tudo descrito que a gente tinha. Informações gerais, por exemplo, nesse caso, era subnotificação, a gente deixava claro que tinham subnotificações. Dados retroativos, nessa plataforma Boa Vista que o CIASC criou, reunindo todos os dados, que foi genial. O negócio aconteceu num curto espaço de tempo, eles fizeram um trabalho absurdo também de reunir as informações, criar dashboard para a gente acompanhar isso, extraindo informações. Número de infecções diárias, os dados desse estudo, a gente listava cada semana tudo o que acontecia ali para deixar o mais mastigado possível para a galera. E aí, escreveu o modelo. No meio do caminho a gente queria fazer, eu pulei uma grande etapa aí que foi decidir o que a gente ia fazer.
E a gente falou que a gente tinha que criar um modelo epidemiológico para fazer uma simulação de cenários, tá? Então foi criado um modelo epidemiológico, mais o relatório, mais os estudos, baseado em ondas de locomoção das pessoas via celular, enfim, teve um grande processo aqui. E esse aqui é um dos relatórios com notas técnicas, com correções de algoritmos, de tendências errôneas que apareciam, enfim. Então, a gente lista tudo isso, os relatórios ainda estão disponíveis, se vocês quiserem acessar lá para olhar como que era um completo, vocês podem ver. E a gente mostrava o panorama do estado, com relatórios, em termos de número de infecções diárias, cruzando com os óbitos e entendendo os RTs, que é os índices de transmissão, e vários gráficos eram gerados para a gente entender as estimativas, os centros, né? Ali o meio é uma área com mais risco, é uma área mais concentrada, com mais chance de sucesso, as curvas de óbitos, o que estava acontecendo, como a gente estava fazendo, o índice de transmissibilidade nas 8 últimas semanas e como estavam agindo nossas previsões, e a projeção para as 4 semanas posteriores, que a gente sempre ia melhorando e cruzando. Então, aqui, a gente estava lá no meio da onda, né, crescendo, e a gente mostrava os cenários para entender em que cenário a gente estava, dependendo das aberturas. Abriu o shopping, está funcionando as fábricas, tá? Não sei, enfim, a gente ia acompanhando o que acontecia, tá? E aqui, para vocês verem que cada região da saúde tinha isso aqui, ó, um gráfico, né, um estudo para cada região da saúde. Então, isso aqui, em cada uma dessas daqui, ó, que vocês estão vendo, por isso que davam 100 slides na apresentação, tá? Era um negócio absurdo e, obviamente, foi cansativo, foi recompensador, porque a gente aprendeu muito. A galera da iniciativa pública entendeu que é possível. Lembra a história do impossível? Era possível, né, juntar todo mundo num lugar só para conversar. Era possível juntar todos os dados num lugar só. Cara, isso daí, se a gente falasse para qualquer iniciativa, qualquer estado, que ia ter uma união de todas as informações num lugar só, do SUS, da Defesa Civil, de tudo quanto é lugar, os caras iam falar que não. Mas, no desespero, né, no problema, o negócio aconteceu, gente. Então, quer dizer, dá para fazer. E não precisa ter uma pandemia ou um desespero para o negócio acontecer. E aí você fala que se faz tempo, eu falo, né, se faz tempo que você não se sente ou não é chamado de louco, é porque alguma coisa está errada. E eu fiquei louco, no bom sentido, nesse período todo de pandemia que a gente trabalhou, porque era assim, ó, uma enxurrada de informações. Eu não sou médico, mas eu discutia, eu conversava com os médicos, entendeu? A gente foi entender os dois lados, gente que era contra, a favor, terapias, as loucuras, tudo que apareceu ali, a gente foi estudar, sabe? E não é minha área, mas eu aprendi e foi legal. Então, a gente fala que grandes conquistas geralmente surgem de ideias ou momentos que a maioria das pessoas não levaria adiante ou desistiria. A gente podia ter desistido no meio, tá? A gente podia ter parado no meio, mas a gente seguiu, a gente acreditava, toda a equipe de governo também, tinha gente que acreditava mais, menos, que não entendia, estudos, era uma discussão entre universidades, aquela galera, todo mundo tentando acertar, né? Tinha uma história de vamos acertar o que vai acontecer. E não, a gente estava olhando dados históricos e reais, então isso também fez com que a gente evoluísse muito, tá? E aí você fala, Lê, e aí? Como reinventar a gestão pública? Pode vir um alien lá e abduzir todo mundo e começar tudo de novo? Pode. Mas a melhor coisa é a gente começar com o básico, tá? Integração, computação, organizar e estruturar os dados, ter uma governança adequada, que não é difícil, tá? Lideranças, que nem vocês falaram no começo, lideranças aptas e dispostas a fazer essa mudança, que eu acho muito importante. Burocracia, entender até que ponto precisa ser burocrático. Sabe o porquê que a gente falou lá atrás? Tá, mas por que eu tenho que carimbar 6 vias disso? Será que não dá para ser uma só e a outra tá digital e não sei o quê, tá? Vamos contestar, né? Vamos entender melhor esse processo e analisar dados. Não preciso nem falar isso, né? A gente precisa olhar essas informações e entender o que vai acontecer. E, obviamente, ter pessoas. Volta lá no primeiro slide. A gente precisa ter pessoas. A gente precisa ter pessoas motivadas, pessoas que sejam remuneradas à altura. Quando a gente fala, né, desde o policial que ganha pouco para defender, até a plantonista que fica mais tempo lá para salvar vidas. Enfim, todo mundo tem que ser honrado com os compromissos e essas pessoas têm que estar motivadas, tá? Porque sem dados, a gente é só mais alguém com uma opinião. E é fato. Eu acho que sim. Se vocês chegarem para mim e falar, Lê, eu acho que dá. Vamos. Agora, você falar, eu acho que dá e analisei aqui tem 80%, eu vou com você. Entendem? Não tem problema. Eu brinco com a minha esposa, a gente está dirigindo, eu falo, é aqui. Ela fala, eu pergunto para ela, certeza? Ela fala, a gente vira uma rua sem saída.
Aí eu falo, mas e cadê a sua certeza? Aí agora a gente brinca, é a sua certeza ou a minha? Porque essa brincadeira do dia a dia que a gente está acostumado a falar assim, sim, tenho certeza, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que entender os dados, a gente tem que entender a informação que está ali e tomar decisão em cima disso. Para quê? Para a gente não ser só mais uma pessoa com opinião. E vocês aqui hoje, vocês são únicos. É fato. Vocês são únicos, vocês têm funções únicas e vocês têm potenciais únicos, tá? E quando a gente fala isso para o computador, lembra aquele exemplo que eu dei do meu cliente lá, que falou assim, da minha cliente que falou, eu quero saber o perfil do meu cliente? Pela primeira vez facilitando a minha vida, essa mulher. Quem? Alguém? Não? Quando eu falo que vocês são únicos e que para um computador a gente tem que tomar cuidado, e eu falei para ela, né, quero um perfil do meu cliente, imaginem aparecer isso aqui, ó. Isso aqui rolou uns memes ali, eu olhei e falei, cara, é muito engraçado, é muito o meu dia a dia, né? Pô, um perfil é um homem nascido em 48, que casou 2 vezes, que mora num castelo, que seja famoso, tal, não sei o quê. Eu quero esse perfil. Criei esse perfil, o computador me deu esse perfil, eu vou vender um produto para esse perfil. Aí aparece isso aqui, ó. Como é que eu vou vender o produto para o perfil, o mesmo produto para o perfil para esses 2 caras? Isso aqui é o meu dia a dia, gente. O cliente fala assim, não, vamos sim, inteligência artificial vai falar certinho para quem eu vou vender, para quem... Gente, olha isso. Isso aqui é uma brincadeira que mostra o nosso dia a dia. A gente tem que ser baseado em dados? Sim, mas a gente tem que perguntar por quê. Não adianta a gente só ser baseado nisso. E aí, quando a gente fala de vocês são únicos, eu queria que vocês pensassem, eu fiz isso presencialmente, é muito mais legal, mas eu queria que vocês pensassem em como vocês se descreveriam como uma pessoa única no mundo, porque eu sou a única pessoa no mundo que... Pensem nisso. 2 segundos, 5 segundos. Como se você tivesse que se diferenciar do mundo inteiro hoje, qual a sua característica que é única? O que você fez de diferente? Como que você... É um pensamento muito louco que às vezes a gente não faz porque a gente está acomodado. Mas o que é único na vida de vocês hoje e o que faz vocês serem seres diferentes? Quero que vocês pensem 5 segundinhos, eu vou falar da minha, vocês vão entender um ponto que eu já falei lá atrás. Isso a gente tem que escrever de tempos em tempos, tá? O que nos torna únicos. Podia ser, eu sou a única pessoa que tem o CPF 285, que seria uma resposta rápida, e estaria certo, né? Agora, quando você pensa em legado, em o que você fez, ou algo que poderia te diferenciar, eu daria uma resposta que eu dei numa palestra passada, porque me perguntaram isso. Eu falei, eu acho que eu sou o único cara no mundo que tem 2 cafés dentro de um cofre. Falei para vocês lá atrás, né? E a galera deu risada. Então, pô, quem é o louco que vai ter café? Alguém pode ter um, né? Eu tenho 2. E aí a gente começou a evoluir isso. E, gente, virou uma conversa muito legal, porque as pessoas começaram a falar no que elas são únicas. Que elas são os perfis. Uma das meninas lá, que é diretora do Ministério, ela falou assim, eu sou a única pessoa no mundo que tem 2 gêmeas chamadas X e X, e que tem uma cachorra chamada não sei o que, ela começou a descrever, e ela é única por causa disso. Ou a chance de alguém estar no mundo é maior, e ela foi aumentando as variáveis. E isso é muito legal. Faço esse exercício porque traz pra gente uma sensação de potência, de conseguir realizar. Quando você fala que você é único, quando você fala que você é diferencial, você ganha sabe aquela estufada, assim, ó, tô aqui falando com vocês, assim, legal, de repente, pô, peraí, já muda a postura, muda o jeito, muda... Então é um exercício bom para a gente poder ter feitos extraordinários, tá? Que é o que eu quero muito que vocês tenham aqui. Eu queria que vocês me chamassem daqui a 3 meses, 1 ano e falassem, Lê, você não sabe o que eu fiz. Manda uma mensagem para mim. Isso é animal. Isso é legal, a gente tem que compartilhar. A felicidade é compartilhada, tá? E aí, já para encerrar, queria mostrar para vocês a Billie Jean King, não sei se todo mundo conhece, eu sou do esporte, amo esporte, e essa mulher foi, assim, ela foi número 1 do mundo no tênis, ela ganhou, acho que, 39 grandes slams, tá? É uma pessoa extraordinária. E ela falou essa frase, que a pressão é um privilégio. Para algumas pessoas pode parecer uma coisa nesse mundo nosso de pressão no trabalho, tal, né? De estafa, tal, mas não, a gente está falando de uma pressão diferente. A gente está falando da pressão de um atleta entrar no US Open, numa arena, e ter essa frase aqui, ó, na entrada de uma arena principal, lotada, e o cara colocar um título, milhões de dólares, uma referência viral. Imagina, 2 pessoas, não é um esporte coletivo, sabe? É o cara entrar com 4 raquetes na coisa, entrar num lugar lotado e falar, meu, ou é ou não é, né? Não depende do meu time,
Não é no basquete, eu sou do esporte coletivo. Pô, às vezes você vai mal, o seu time te compensa. Mas ali, se a sua cabeça não estiver em dia, se você não tiver... Então o cara olha aquilo e fala, isso é animal, essa pressão eu gosto, eu vou fazer o melhor que eu tenho, porque tem um monte de gente ali torcendo para mim. É esse tipo de pressão que eu tô falando, tá? E quando a gente fala da pressão e da competição, é o que vocês vivem diariamente, é o que eu vivo diariamente. Só que é uma competição produtiva, é uma competição que te faz evoluir. É a pressão que a gente gosta, que a gente suporta, que a gente sai mais forte, sabe? É a pandemia, sabe? Quem conseguiu sobreviver a uma pandemia, eu tenho casos lá de famílias que não tinham o que comer na aldeia. E a gente foi lá e ajudou. E saíram mais fortes, entenderam que podem buscar um emprego melhor, entenderam que o mercado volta, que a saúde é o mais importante, que tem que cuidar dos filhos. O tipo de pressão do nosso dia a dia não é essa da fome, é o tipo de pressão do que eu vou fazer melhor, como que eu vou entregar, é viver a pressão, é sentir falta do desafio. Gente, quando eu começo dou bom dia para vocês aqui, a gente começa de um jeito, nervoso, pô, é legal falar com todo mundo, eu adoro esse desafio, mas a gente termina com uma puta sensação legal de um papo, se fosse presencial, melhor ainda, mas é o desafio. Isso acontece nos esportes, nos eventos, na gastronomia, um chefe tendo que cozinhar para um monte de gente, nas palestras, nos jobs. Quem aqui trabalha com eventos ou já trabalhou, sabe que não tem plano B. O festival vai ter que sair amanhã. Ah, o cara da luz está atrasado, e daí, meu? A galera tá montando lá, eu chego hoje à noite, e vou lá olhar, abraçar todo mundo e sei que vai estar tudo legal. Por quê? Porque não tem plano B, gente. Sabe? Ah, mas vamos fazer uma palestra ao ar livre. E se chover? Não, se chover não tem plano B. Ou torce muito, né? Vai no santo, ou não. Então, no esporte é a mesma coisa. Errar é humano, a gente sabe disso, todo mundo gosta disso, né? Mas se eu falar para vocês que vocês vão ter que assumir isso dentro de um voo, se o piloto errar o pouso, tudo bem, é humano, né? Olha como a gente é, às vezes a gente é meio hipócrita. Mas tudo bem, errar humano, quando eu erro. Cara, vamos tentar ser melhor. E o médico na cirurgia, você vai assumir o errar é humano? Não, gente. Então a gente tem que entender que tem momentos que a gente tem que ser melhor, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que usar a informação, que a gente tem que usar a tecnologia, mas que aqui dentro, ó, no nosso pensamento, ele tem que ser muito melhor. Então, o meu desejo para vocês hoje, depois de essa enxurrada de informação aí, de falar um pouco de tudo, de cultura e tudo mais, é que a gente evolua, tanto na calmaria quanto na pressão. Eu acho que isso é fundamental para a gente. Se a gente tem essa consciência de, cara, eu quero evoluir e eu quero ser uma pessoa melhor, seja sob pressão, com prazos apertados ou com uma responsabilidade muito grande, e na calma também. Quando eu vou ler, quando eu vou ter uma evolução espiritual, uma evolução física, que eu vou ser uma pessoa mais preparada para aguentar essa história toda. Isso vai fazer com que a gente seja mais obstinado, resiliente, que a gente não se satisfaça com pouco. Isso na gestão pública é importantíssimo. Volta lá o que vocês falaram lá no começo. Mas sempre foi assim, lembra? Não, a gente quer sempre ter o melhor e a gente não se satisfaz com pouco. A gente vai brigar até o fim. Que esse frio na barriga não dê um medo, mas que ele motive, sabe? Putz, será? Será, vai com medo mesmo. A gente é assim, a gente tem que ser forte nesse ponto. Para que seja um impulso, para que a gente siga adiante e que vocês não desistam nesses casos, porque a tecnologia vai mudar muito, a gente vai mudar muito, as pessoas vão mudar muito, a gente vai ter muito desafio. Não vai ser fácil, ninguém falou que vai ser fácil. Ela vai facilitar algumas coisas, mas vai piorar outras, ponto. Então, nesse caso, não basta a gente ficar parado, a gente tem que evoluir. A gente tem que deixar o egoísmo de lado, porque o ego atrapalha. O ego faz com que a gente olhe, mas o projeto não é meu, então beleza. Não, gente, o coletivo, na iniciativa pública é coletivo, não tem o que fazer. Porque se a gente tiver essa consciência, a gente vai entender que isso é um trabalho legado, ponto. E um trabalho legado grandioso, possivelmente a gente não vai aproveitar ele. Possivelmente. Assim como um mandato que você deixa algo para alguém que você não aproveita ou que você não colhe os méritos, isso é muito importante, isso é deixar o ego de lado. Mas com certeza, se a gente fizer algo grandioso hoje, alguém vai viver melhor lá na frente e alguém vai ser muito feliz porque a gente está construindo hoje. Tá bom? Fiquem bem. Queria agradecer esse tempo de vocês aí, essa paciência de ficar me ouvindo esse tempo todo, mas eu do fundo do coração espero que a gente consiga fazer coisas grandiosas e que a gente possa se juntar cada vez mais, construir um país melhor para essas crianças, para os nossos legadinhos que a gente tem que fazer e com certeza com todos juntos a gente tem mais chance de sucesso. Isso é fato, tá? Então se cada um fizer o seu, a gente vai adiante. E eu tenho certeza que esse grupo aqui fará feitos grandes, porque se a gente está aqui, se a gente está junto, se a gente tem as pessoas do SGB juntas e a gente tem uma rede colaborativa, eu particularmente me coloco à disposição, porque vocês precisarem,
se forem ideias, papos, a gente sabe que o dia a dia é corrido, mas se achar que vale, me chama, que a gente ajuda, a gente bota a equipe à disposição e a gente pensa junto porque a gente acredita. Esse é o ponto. E a gente sonha grande. A gente falei há 5 anos atrás em Serenata, a gente sonha grande, porque dá o mesmo trabalho. Então, vamos para cima. Obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham uma ótima semana e quem for no evento, um ótimo evento aí.